bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, compartilha a live aí pra galera chegar e colar aqui, fala que o Fernandão tá no ar. E você que não segue a gente ainda lá no Instagram, é muito importante. Lá você recebe a agenda da semana, aquele cortezinho de rios marotos também. E lá na rede vizinha, lá no TikTok, chegamos a 35 mil seguidores. Segue a gente por lá, que é aquele cortezinho mais curto vai por lá também. E você que se amarra em fazer aquela apostinha, tem jogos aí, data FIFA, tem aí, ó, final de Sul-Americana, Série A, Série B. Eu super te recomendo a Bet7k. No primeiro depósito, eles dobram o valor com limite máximo de até R$ 1.200, indicando um amigo que você ganha vintão. E agora eles têm cash out. O que é isso? Você pode encerrar a aposta antes do jogo acabar. Se você estiver errando a aposta, você tira, perde menos. Se você estiver ganhando, tá aí com medo do resultado virar, você também encerra antes, ganha um pouquinho menos. Bet7k, parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E também, ó, essa resenha só é possível graças à galera do Seu Pod. A gente fica localizado aqui na Avenida das Américas, número 700. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo tanto o número de telefone deles, como também as redes sociais. Quer gravar o seu podcast? Esse é o local. E sem mais delongas, uma salva de palmas para o Fernando. Muito obrigado, Dieguinho. Valeu, galera. É um prazer poder estar aqui. Caramba, que eloquência, que velocidade. Porra, maluco, acompanhar não é fácil não, hein, cara. Parabéns, muito maneiro mesmo. Pô, obrigado. Já faz um tempinho, já fica clicado aqui já. Caraca, tum. Bom. Melhor do que cara que faz isso há muitos anos, parceiro. Pô, obrigado. E falando em fazer coisa há muitos anos, vamos falar da sua história bastante hoje aqui. Eu tenho uma pergunta de praxe que eu faço para todos os meus convidados. Você podia ter tentado ser mecânico, engenheiro, advogado. Por que jogador de futebol, Fernando? Porque era a única coisa que eu sabia fazer quando comecei, eu só tinha 11 anos de idade, mas também foi uma saída da realidade que a gente vivia naquele momento, do histórico familiar que eu tinha. O futebol era a saída mais rápida e mais segura para eu poder ter uma vida melhor. E já desde moleque você sentia que você tinha alguma coisa diferente? Você sabe, você joga, né? Quando tu vai jogando pelada na rua, tu entende que você é ser o primeiro a ser escolhido, que você se destaca com a rapaziada, joga com os caras mais velhos e ainda assim consegue ter um destaque. E eu tive um irmão mais velho que jogou no Vasco. E ele era minha inspiração para o futebol. E meu irmão jogava muito, falo no passado porque infelizmente já faleceu. E quando o Santos jogava bola, eu ia ver os jogos e eu queria ser, né, igual o meu irmão. E aí eu comecei a fazer escolinha na mesma escolinha que ele fazia, e a minha história, enfim, no futebol começou por ali, porque o meu irmão jogava bola. Pô, bacana. E eu já vi você contando a sua história em outros podcasts, a gente faz aquele estudinho, Claro, dá uma pô. olhadinha. E, cara, você era centroavante, né? E aí tu vai parar lá de zagueiro, cara. O meu irmão era centroavante, o Sandro era centroavante no Vasco. Meu irmão é contemporâneo de Pimentel, acho que Caetano, goleiro, enfim, Vitor, meia. Eu até tenho um abraço pro Pimentel, pô. Gente fina pra caramba. Consegui tomar uma cerveja com o Pimentel, a gente se encontrou depois de anos, né? Eu já profissional. E ele até me disse, nunca esqueça, ele tava no Flamengo ainda, no Flamengo? Acho que sim, ele falou, vamos tomar uma cerveja junto. Tomei com o teu irmão e vou tomar contigo. Porque eu era pequeno, né, quando eles jogavam juntos. Mas enfim, eu entrei no Flamengo de centroavante. Eu comecei minha carreira de centroavante e eu cheguei ao Flamengo pela minha mãe. Minha mãe era auxiliar de serviços gerais no Flamengo. Minha mãe sempre foi uma pessoa de ótimo relacionamento, sempre foi muito gente boa, conhecia muitas pessoas lá, e pediu para fazer um teste no Flamengo. Eu jogava nas escolinhas, todo mundo sempre dizia que, pô, o moleque joga bem, leva o moleque, ele consegue. E ela pediu, assim, meio que encabulada, minha mãe não queria pedir nada a ninguém. E o professor Liminha, também, vou falar de um monte de gente morta aqui, fogo, mas o professor Liminha, já falecido, permitiu que eu fosse fazer um teste, fiz um teste. Era para eu ir numa quarta, eu tinha me machucado na segunda no Craque do Futuro, que era a escolinha que eu comecei a jogar, enfim, onde eu me revelei pro futebol. E fui na sexta. Fui bem, enfim, acho que fui bem. Treinei uma semana, estava fazendo avaliação ainda, e teve como minha mãe trabalhava lá, na sexta-feira teve um treino que ia ter uma viagem no sábado. E um jogador faltou, esse jogador até o Lê. Conhece o Lê? Jogou bem. Então, o Lê é meu parceiro até hoje, jogamos a vida inteira juntos no Flamengo. Ele faltou o treino. Como era uma época que não tinha telefone celular, a comunicação era muito precária, minha mãe estava lá e falou, faltou um jogador aqui,
pede pro teu filho vir amanhã pra ele viajar com a gente, porque aí pra não faltar ninguém. E fui. Lembro como fosse hoje. Flamengo em Volta Redonda, fiz 2 gols. Depois dessa viagem eu voltei, pediram meus documentos, e aí a minha história começou no Flamengo. Cara, quando é pra ser, tá escrito, acontece alguma coisa. Você vê que muitas pessoas que acabam virando jogador têm histórias assim meio engraçadas, meio embaraçosas. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu fui atleta também, a gente estava conversando ali fora, Verdade. e eu tenho certeza que quando te chamaram pra sair de centroavante pra zagueiro, tu deve ter ficado meio bolado. Tu vai naquela de, tô precisando jogar, vou, mas no íntimo você fica meio chateado, não ficou? Não. Eu sou um cara muito adaptável. Muito adaptável, assim. Por quê? Claro que não foi consciente, isso já é meu. Eu não estava jogando, foi em 95, o ano pós-Copa de 94, Brasil campeão do mundo, o ataque do Brasil era Bebeto e Romário, uma coisa mais leve, uma coisa mais veloz. Eu já era grandão, assim, eu acho que eu fui maturador precoce, eu fiquei maior e mais forte que os outros mais cedo. E o ataque éramos Bruno, Lazzaroni e eu. O Bruno jogou no Vasco, tu sabe quem é. O Bruno virou volante e eu virei zagueiro. Só que o Bruno virou volante no profissional. O Bruno chegou até profissional de atacante, eu não. E não tinha zagueiro naquele dia que o professor Itamar veio falar comigo. Ó, não tem zagueiro, tu não tá jogando. E, cara, o legal, assim, fazer abrir um parênteses aqui, uns 3 ou 4 meses antes, a gente fez uma viagem que acho que ainda tem muito nas categorias de base hoje, que você vai fazer as viagens pelo Brasil, vai em Minas, vai... Teve um torneio desse que eu fiz o gol na semifinal da classificação e o Bruno fez o gol do título contra Atlético Mineiro e Cruzeiro. Foi em Minas. E a gente era dupla de ataque. 4 meses depois, nenhum dos dois estava jogando e eu estava tendo o convite para virar zagueiro. Aí fui treinei a semana inteira de zagueiro. No fim de semana joguei. A gente ganhou o jogo, a discrepância era muito grande, né, das equipes, a gente tinha uns jogos que a gente ganhava com uma certa facilidade. Foi minha prova de fogo, joguei, acho que fui bem e nunca mais joguei no ataque, pelo menos profissionalmente. Joguei de volante, de meia na Europa, mas no Flamengo eu nunca mais joguei numa posição que não fosse a de zagueiro. Mas tu de cara se adaptou e gostou? Não, assim, eu não me adaptei e gostei. Era onde tinha pra mim. Mas era muito difícil jogar de zagueiro, porque tinha todo... Eu sempre fui um cara muito de transpiração, eu sempre me entreguei muito ao jogo. E isso acho que facilitou, porque eu era muito aguerrido, muito competitivo. Só que se posicionar, eu tive muita dificuldade. 1 ano e meio depois eu estava na seleção, sub-17. Ainda tinha dificuldade de posicionamento, de saber a hora de chegar, marcar os caras por trás. Eu tive um período de 2 anos de adaptação em que eu tive muita dificuldade, mas acho que a minha vontade, a minha força, foi o que foi me dando upgrade. Eu fui crescendo por causa disso. E dentro dessa parada eu fui tendo projeção, aí fui campeão sul-americano, campeão do mundo. Depois que eu fui campeão do mundo, as coisas começaram a caminhar para mim de uma forma mais estável. Acho que a palavra é essa. A estabilidade mesmo na posição veio depois que eu fui campeão do mundo. Cara, tu fala essas coisas, aí começa a passar uns filminhos na cabeça aqui, da época de base. 2 coisas clicou na minha cabeça. Você falou de Copa de 94. Até bem pouco tempo, a Copa do Mundo ditava muito como seria o futebol para os próximos 4 anos. Sim. O time é campeão com 3 zagueiros, dando bico para frente, todo mundo joga daquele jeito. Isso. É um 4-4-2, todo mundo repete. Você falou do ataque Bebeto e Romário mais leve, ficou uma tendência. Eu tive um problema na base, que eu parei em 2012. Até 2010, por ali, o primeiro volante era o Brucutu, destruidor de jogada. Quando começa o tic-tac ali no time do Messi, Guardiola, a Espanha que acaba bate campeão em 2010, isso muda completamente. O primeiro volante já é um Busquets, já é um Kroos que dá um passo para trás no Real, vai jogar por ali. Ficou uma série de... Eu costumo dizer que o camisa 10 deu um passo para trás. É o primeiro e o segundo volante que organiza o jogo por trás. E eu tive esse problema. Na base, no futsal eu era ala,
E no campo eu era meio armador. E o treinador mandou jogar de volante no treino. Eu falei, tá maluco, eu vou correr atrás dos outros, pô. A vida inteira os outros correm atrás de mim, eu vou correr atrás. Treinei puto. E eu treinei bem de primeiro volante. Sendo que eu tinha na minha cabeça ainda desse problema dessa transição, de que volante é brucutu, o cara que dá porrada e dá bico pro lado. E eu não quero jogar assim, meu jogo é outro. Sendo que, passados os anos, eu percebi que eu era lento. E no campo você sabe que por mais habilidade que você tem, se não tiver explosão, você não arrasta. E a melhor posição pra mim era volante. Mas eu peguei o problema dessa transição, da mudança aí pós-Copa de 2010 do time do Tic-Tac, que eu ainda tinha muito esse preconceito de volante é destruidor, cara brucutu que dá porrada. E a galera que vem dominando o futebol mundial hoje, uns anos pra cá, são os volantes. Então por isso que eu te fiz essa pergunta de, pô, tu era centroavante, te chamaram pra jogar de zagueiro, tu não ficou puto? Porque tem gente que tem essa vaidade e não quer. Tanto que fui na hora e nunca mais cogitei a hipótese de voltar. O Imperador, pô. Era lateral esquerda, né? Pô, eu não achei esse... Eu tenho um VHS, eu tenho esse VHS, tem um grupo no WhatsApp da rapaziada de 80. A gente jogou um torneio em 93, em Minas também, por coincidência, pelo que eu já falei aqui, mas era outro, em que eu tô de centroavante e o Adriano tá de lateral esquerdo. E o Adriano teve uma transição, acho que até mais lenta, porque o Adriano ainda virou zagueiro, que ele ficou grandão, e o professor Carlinho, que teve o toque, né, de falar para o Adriano jogar de centroavante, e o Adriano foi o cara que foi o cara que foi. E o Adriano, eu acho também que não teve nenhum milindre e fala, porra, vambora. Porque tu tá ali, cara, é a chance da tua vida. Tu não tem mais o que fazer. Ou vai ou não vai. E o cara é inteligente. Falam muito do cognitivo do jogador de futebol, mas quem não convive tá muito enganado. O cara é muito inteligente. O cara pode não ser o craque na álgebra, mas aí o cara é muito malandro da vida. E ele sabe quando tá ficando ruim pra ele, como tá ficando ruim pra mim. E quando ele falou, quer? Pô, agora, vambora, eu vou fazer. E tu vai e faz bem. Como eu fiz bem e a coisa deu certo pra muita gente. Pra mim, como pra outros caras que mudaram. Pô, vamos falar do Renato Augusto aqui. Pô, o Renato Augusto chegou no Flamengo no profissional de meia atacante, quase centroavante. E na Europa, ele jogava aberto, como os caras jogam aqui, pô, na linha de 4, marcando lateral e fazendo da linha. O corpo do Renato fez com que ele se reconstruísse e hoje é um cara totalmente diferente. O jogo dele é totalmente diferente. E ele se destacou mais assim. Pra você ver, quando o cara quer fazer, faz bem feito, as coisas acontecem. Vou te dar um exemplo de um cara que foi mudando de acordo com a mudança do futebol e com o físico dele, Cristiano Ronaldo. Sim. Eu acompanho o Cristiano Ronaldo desde o United. Ele era um meia, jogava ele e o Giggs ali com Paul Scholes e Fletcher, Scholes e depois mais pra frente o menino Anderson. Ele era um meia esquerda, meia direita, intercalava ele e o Giggs. Meia direita, que o Giggs jogava pela esquerda. Depois ele começa a abrir, jogar mais de ponta. Ele era extremamente firulento, adorava pintar a bola, fazer uma letrinha, um sacanagem. Muito acho que influenciado pela geração do Ronaldinho, aquela galera ainda. E aí, conforme ele vai perdendo explosão, ele vai caminhando pra dentro da área. Segundo atacante, até chegar ao ponto dele virar quase um centroavantão. Então, acho que isso é importante, você ter leitura de jogo de, pô, meu corpo tá mudando, onde eu me encaixo melhor. E tem vários exemplos de jogadores que mudaram. Tem que ser inteligente, até pra você se perpetuar, né? Porque tu acha que se o Ronaldo jogou, você deu um exemplo maravilhoso. Se ele jogasse do lado de fora, na esquerda, onde ele gostou mais, onde ele teve mais destaque no futebol mundial, ele ia estar jogando até hoje, em alto nível? Acho que não, pô. Ele ia estar atrapalhando a equipe. Na Europa, tu sabe que, por melhor que o cara seja, se ele não estiver resolvendo e estiver atrapalhando a equipe, ele começa a ser preterido. Entendeu? E ele é inteligente pra caramba. E tá num lugar mais perto do gol pra fazer o que ele faz de melhor hoje. É fazer gol, pô. No mundo, hoje, são poucos caras que fazem gol como ninguém. E o Ronaldo é um deles. E tem um detalhe importante nisso aí, que pra mim, o Cristiano Ronaldo dá a guinada na carreira dele de vez, é quando ele passa a ser um cara extremamente objetivo. Porque a galera que vê o Cristiano Ronaldo aí mais pra final de carreira, ele não era esse cara definidor de fazer gol. Ele era o cara do jogo plástico. E até me irrita quando a gente fala, pô, ele é caneludo, ele não tem qualidade. Pô, não viu o Cristiano jogando começo de carreira. Verdade. Foi que ele entendeu que ele precisava, o Vanderlei fala muito disso, pisar na área, ter gosto de fazer gol. E aí o Cristiano vira um outro jogador quando ele fica um cara mais objetivo. Isso, e a parceria, ele foi um cara de grandes parceiros. O Benzema foi a sombra do Cristiano há muito tempo, mas o que esse cara joga de bola é brincadeira. O que ele ajudou
o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo é o cara que mais fez gols, né? Em termos de partidas, em quantidade de partidas e número de gols no Real Madrid. Eu tô falando besteira? Não, Ou sei, não? média de mais de um gol por média jogo. Pô, isso é incrível. Assim, não dá pra imaginar o cara que faz tem uma média de mais de um gol por jogo e não foi em um ano, em 2 anos. Ele ficou quanto tempo lá? Ficou mais de 5, não foi? Mais. Pô, e isso é incrível. Mas o parceiro dele, as parcerias que ele consegue fazer, ajudam muito no trabalho dele. Verdade. E aí tem vários exemplos de caras que vão mudando assim ao longo do tempo. E aí voltando pro Fernando agora. Isso. Tu chega no profissional ali em 2000, 2001, foi isso, não foi? 2000. Eu cheguei no profissional do Flamengo em 2001, não, em 2000, mas já tinha subido, descido. Participei daquele fatídico jogo da devolução dos ingressos, do dinheiro. Você é jovem, não vai lembrar. Eu tinha 7 anos de idade. Tu é jovem, não vai lembrar dessa porra. Campeonato Brasileiro de 99, se eu não me engano. Flamengo e Portuguesa no Maracanã. O Flamengo vinha mal e o presidente, acho que era o Kleber Leite, ou o diretor de futebol, disse que se o Flamengo não vencesse, perdesse o jogo, ia devolver o dinheiro dos ingressos. Eu nunca tinha ido jogado no profissional, nunca tinha participado de jogo nenhum. Alguns problemas físicos, o caramba. Eu já treinava em cima. Fui pro banco do jogo. Cara, o Evair tava na Portuguesa. Portuguesa de São Paulo. São Paulo. O Evair jogou demais. Jogava muito já. Mas o Evair jogou muito, que jogou muito. O Flamengo perdeu, cara. De 3-2 pra Portuguesa no Maracanã. Eu, primeira vez, moleque. Uma confusão da porra, a torcida sacudindo o dinheiro. Eu quero meu dinheiro, quero meu dinheiro. Cara, aquele jogo foi foda. Aí eu voltei pro Júnior. Voltei pro Sub-20, né? Hoje é Sub-20, né? Antigamente era Júnior. Mas em 2000, depois da Copa São Paulo, de 2000, que a gente chegou nas quartas ou na semi, não me lembro. A gente perdeu pro Santos, que era um time incrível, que os caras... Acho que foi 5-3 o jogo na prorrogação, a gente perdeu. E em 2002, os 6 ou 7 daquele time ali estavam sendo campeões brasileiros, com aquele time do Luxemburgo, de Robinho, Diego. E depois da Taça São Paulo subi e nunca mais desci. Dali foram 4 anos, né? 2000, 2001, 2002, 2003, direto no profissional, e depois eu fui vendido para a Europa. Agora, tu participou daquele período do trivice, né? Do Flamengo em cima do Vasco. Eu era moleque, 99 eu tinha 6, 2000 eu tinha 7, 2000 eu tinha 8 anos de idade. Mas eu lembro muito do meu pai acompanhando aquilo, fazendo aposta com o vizinho, coisa do tipo. E eu, assim, o que eu estudei, eu lembro que o Vasco tinha um time melhor do que o Flamengo. Uma das finais do Flamengo ainda com muito moleque, uma geração subindo da base promissora ali, e até num time mais cascudo com Pet, Edilson, você olha o time do Vasco no papel, não à toa ganhou o que ganhou de 97 a 2000, e ainda assim o Flamengo nas 3 finais foi campeão. O Joel Santana veio aqui, e eu fiz a seguinte pergunta pra ele, eu falei, Joel, tem diferença a semana de clássico? Até porque ele é campeoníssimo nos 4 do Rio, então ele tem propriedade pra falar. Quero te perguntar como alguém que vivenciou aquilo. Semana de Flamengo e Vasco no Flamengo, como é que é? E você jogou também Flamengo e Vasco pelo lado do Vasco. Conta um pouco dessa diferença de um clube pro outro. É igual? O Flamengo, quando vai jogar contra o Vasco, vai entrar confiante? Como é que é esse rolê de um clube pro outro? Já me fizeram essa pergunta, cara. E é legal dizer que nas 3 finais, no papel, o Vasco tinha um time mais representativo. Vinha de conquistas mais significativas, o Flamengo ganhou a Mercosul 99, beleza. Mas o Vasco vinha de campeão brasileiro 97, Libertadores 98, Rio-São Paulo 99. Rio-São Paulo 99. E 2000 ganhou Mercosul e Brasileiro. E fora as finais que foi e perdeu. Isso aí. O momento do Vasco, pelo menos financeiro, também era muito melhor que o do Flamengo. Mas nas 3 finais, o Flamengo tinha um time que tinha muito garoto. Na que eu joguei, em 2001, a gente, no segundo jogo, tinham 7 caras da base, com no máximo 22 anos. É muito, isso é muito. Quase 70%, mais, pouco menos de 70% do time para uma final, com um time do tamanho, né? Uma final do tamanho que é, de um clássico. Um time do Vasco como era, a gente jogar e vencer, representa muito. Por que eu estou falando disso? Porque esse jogo que mudou minha vida de promessa para a realidade. Acho que não só minha, mas de muitos ali. Alessandro, o Juan e o Júlio não, que já eram... Os caras já estavam consolidados ali. Mas Alessandro, eu, Cássio, Rocha,
o próprio Imperador Reinaldo também já estava lá. Esses jogos fizeram toda a diferença na minha carreira dali para frente com relação à confiança, não só minha, como da torcida, da diretoria, até porque eu substituía o melhor zagueiro do mundo na época, que era o Gamarra. E a zaga era Juan e Gamarra, pô. Não dá pra ficar puto se tu tá no banco. Porra. E os caras... apesar de eu ter jogado com o Gamarra, o Juan é o maior zagueiro que eu joguei na minha vida e que eu vi. Por tudo que ele fazia dentro do campo. Enfim. E esses jogos aí, ter participado dessa época aí, pô, fez toda a diferença pra mim. O que tu perguntou mesmo? Antes que eu esqueci? É que eu te perguntei se tem diferença a semana de classe Flamengo vai do Flamengo pro Vasco. Pô, tem uma parada maneira pra te falar disso. No Flamengo, eu nunca percebi. Mas é clássico. Porra, tem clássico, vamos pra cima, vamos ganhar. Acho que é meio que parecido nos 3 clássicos cariocas. O que acontece no Flamengo. Só que eu tava no Vasco, meu primeiro clássico no Vasco, eu não vou falar o nome do cara, porque é sacanagem. Foi quando? Foi 2008. A gente, na eleição, o Vasco tava numa descendente já. Aí... Quem era o treinador? Era o Renato já? Ou era o Renato é o técnico Tita do rebaixamento. Eu só não lembro, dependendo do jogo, mas acho que não era o Renato, acho que era o Tita. Porque eu cheguei e era o Tita. Aí, reunião dos jogadores. Aí saíram, a galera da comissão saiu. Aí, conversando o Edmundo falando, pô, o time do Vasco era muito bom, pô. Leandro Amaral, Edmundo, Alex Teixeira, Madison... Allan Kardec, os caras chegando. O problema do Vasco era a defesa, que era uma tragédia ali. Eu cheguei pra piorar. Não, aí, reunião com os caras falando, aí, eu tô na minha, de acabar de chegar, né, cara? Eu ia titular, mas acabar de chegar, vindo de lesão, eu tive muito problema físico na readaptação pro futebol brasileiro. Aí um goleiro lá, que tava lá na resenha, falou assim, vem cá, Fernando, como é que tu tá aqui? Conta pra gente, pô. A torcida ficar puta comigo, não. Foi o cara que falou, não falei nada. Fala como é que é lá. Como é que é lá do outro lado? Os caras vêm aqui, o time ruim ganha sempre, pô. Como é que é? Porra. O Edmundo ficou puto. Tu tá de ganhar sempre, é o caraca. Pô, eu subi. Pô, xinga daqui, xinga daí, segura dali. Eu falei, puta que pariu. Eu tô arrumando confusão sem abrir a boca, maluco. Eu falei, meu irmão, não tem essa. Vamos pro jogo, vamos jogar, vamos ganhar. E acabou que a gente perdeu. Ainda perdemos o jogo de 1-0. Gol contra do Jorjão. Seu Januário ou Maracanã esse jogo? Maracanã. E eu quase meti um gol nesse jogo. Porra, o Bruno pegou, cara. Eu subi. Tum, eu nunca fui de fazer muitos gols. Mas eu fazia sempre gols importantes. Porra, e eu não consegui fazer esse gol, cara. O Bruno pegou. O Bruno que hoje já tá solto já. O goleiro foi o Cássio? Que falou não, foi o Cássio não. Não foi o Cássio, não foi o Cássio, não foi o Cássio. O Cássio acho que não tava mais no Vasco quando eu cheguei no 2008, no cara, era o... Quem falou foi o meu nome Roberto? dele. O Roberto que falou isso. O goleiro Roberto falou. Já falei, Roberto. Eu acredito que o Edmundo ficou revoltado, por quê? Porque de 9-7 a 2000 ele ganhava muito o Flamengo. Não existe. Não ganhava final, mas ganhava muito. Mas não existe isso. Não existe essa pergunta. Como é que é lá, como é que é aqui, como é que faz, como é que não faz. A gente tava falando aqui fora. Não tem receita de bolo, pô. Cada jogo é um jogo. Ainda mais entre duas equipes, pô. Duas grandes equipes que tem uma rivalidade que é muito foda, é muito maneiro jogar, tanto de um lado quanto do outro. E vai vencer o que jogar melhor naquele momento e que aproveitar melhor as oportunidades. Às vezes nem o que jogar melhor, mas o que aproveitar melhor as chances. Vai vencer o jogo e acabou, pô. Não importa se é o vermelho, ou se é o preto, ou se é o branco, ou se é o azul. Mas no Vasco a semana é um pouco mais pesada, não é? Não. Isso é folclore. É folclore? Isso é folclore. Não tem essa semana pesada porque é contra o Flamengo. A semana é pesada dentro do que acontece já no campeonato, do que vem acontecendo. Não é porque é o jogo contra o Flamengo ou contra o Fluminense. A galera tem que tirar essa porra, porque só vem de lá. Isso só prejudica o próprio Vasco. Também entendeu? acho. Mais ninguém. A sensação que eu tenho como torcedor e não estando no ambiente é de que, minha visão, o Flamengo entra parece que mais tranquilo, ele quer ganhar, óbvio, quer ganhar de qualquer rival, e o Vasco muito pilhado, tem que ganhar aquela coisa que começa já desde o Eurico, que é um clássico à parte. Eu acho que isso, no final das contas, acaba botando uma carga maior.
talvez desnecessário. Eu acho que faz sim diferença. Por exemplo, eu vi uma geração de 15 e 16 e o Flamengo ficou 10 jogos seguidos sem ganhar do Vasco. Quando se em sequência começa a perder pro mesmo time, aí eu acho que clica alguma coisa na cabeça, que é o que eu acho que tá acontecendo com o Flamengo contra o Fluminense agora. Pô, perdemos pros caras, pô, de novo a gente não tem que ganhar. Aí eu acho que um lado entra confiante e o outro não. Mas em linhas gerais, tirando esse contexto, eu acho que é igual pros dois lados, né? Eu acho que é mais de fora pra dentro, sabe? Eu acho que é mais de fora pra dentro. A responsabilidade pode acontecer. A equipe que não vence há algum tempo pode se sentir mais responsabilizada? Pode ser. Mas esse clima de lá é diferente, como é que faz? Pô, a gente tem que fazer. É muito mais de fora pra dentro de quem tá torcendo do que de dentro pra fora. Pô, isso é fato. Pode ter certeza disso. Entendeu? Voltando lá no Flamengo, pelo que você falou, assim, não era tão notório que o Adriano ia virar esse jogador todo. Não à toa, ele era lateral e depois foi jogar de centroavante e abraçou a oportunidade quando você falou que ele já estava sentindo a água bater na bunda. Foi o jogador que você mais se surpreendeu com o que você viu na base e depois o que virou no profissional? Porque dizem muito que o Kaká, por exemplo, quando jogava na base do São Paulo, não era esse jogador todo. Tinha jogadores até melhores, mas foi ele que chegou ao ponto que chegou de ser melhor do mundo. Eu não posso te dizer isso porque eu joguei com o Adriano só no Mirim, porque ele é 2 anos mais novo que eu. E esse torneio que ele jogou comigo, ele subiu pra jogar, jogou pra caralho, jogou muito, porque o Adriano é extremamente habilidoso. Ele é oriundo do salão, tu deve saber disso, e ele é muito, muito, muito habilidoso. Daí pra frente a gente se distancia, porque eu sou 2 anos mais velho e não tinha essa relação de categorias. E ele nunca mais subiu, e eu só fui encontrar o Adriano depois jogando, ele já no Sub-17, em treinos contra o profissional. Eu já estava em 2000 no profissional. A gente até se encontrava um pouco no infantil e juvenil, porque jogavam juntos, né? Hoje também é assim. Joga um após o outro, sabe? Tá ligado, né? Mas nada, assim, muito próximo. Eu fui encontrar o Adriano de novo em 2000, quando ele sobe para treinar contra a gente. E ele era o carpejano, ele sobe pra fazer um treino que ele pega na bola 2 vezes. Uma ele faz um gol com uma porrada de fora lá na gaveta e outro que ele acerta a trave, que a trave fica tremendo 10 minutos. Que o carpejano fala, ó, esse menino não vai descer mais não. Aí foi aí que ele foi pro jogo, aí alguém machucou, aí alguém machucou, alguém ficou suspenso, não me lembro. E ele foi pro jogo contra o São Paulo. Aquele jogo que ele chegou contra o São Paulo, que ele entrou no Morumbi e fez 2 gols. Daí a história todo mundo conhece, mas não dá pra eu dizer se ele foi o cara que mais me surpreendeu nessa mudança de posição, porque eu não acompanhei. Mas ver o Adriano de centroavante, como eu vi aquele dia, fazendo sucesso, treinando contra a gente, e com aquela confiança, aquela força toda grande pra caramba, pô, isso me surpreendeu, com certeza. Não, era um jogador diferenciado. Agora, conta um bastidor dessa final aí do gol do Pet de 2001. Como é que foi o vestiário depois? Porque a gente estava conversando em off, pior que a gente nem combinou. Antes de você chegar, tava eu e o Bernardo conversando aqui, e ele contando o bastidor de que o Pet não ia jogar essa final, que o Flamengo tava devendo o salário ele falou, se não me pagar eu não jogo. Até falou, olha a diferença do que era o Flamengo do que pro virou. Ele conta que o Edmundo, que era o presidente da época, dá um cheque pro Pet, não, vou te dar um cheque pessoal meu, vai jogar. Aí ele vai pro jogo. No dia seguinte ele vai descontar o cheque no dia fundo. Então tu imagina isso. Eu ouvi essa história, o Pet me falou essa história. Até lá no Storycast. Eu não sabia. Na época eu não soube dessa parada. Mas, cara, a realidade era muito difícil, né, cara? Assim, a gente foi campeão. Esse ano a gente ganhou o Carioca, a Copa dos Campeões, que dava vaga na Libertadores, e perdemos a Mercosul pro São Lourenço na final, porque adiou. Foi no outro ano e a gente perdeu uns 6 ou 7 jogadores. Com 6 meses de salário atrasado. Caraca, 6 meses? Eu fiquei... De imagem era 6 meses. Eu fiquei 6 meses. E eu caí naquela malandragem. Pô, vou botar quase tudo na imagem. Pô, o Edilson me prestou dinheiro, amigos particulares me prestavam dinheiro, porque eu tinha 21 anos. Não tinha outra renda. Eu já era órfão. Fiquei órfão com 17. Caramba. E, claro que tinha as pessoas que me ajudavam, mas eu tinha que me sustentar. Eu já era pai. Eu tinha que pagar a pensão do meu filho, ajudar o meu filho. Cara, e era muito difícil. E essa parada do Pet, cara, aconteceram muitas coisas nessa final. Porque a gente perdeu o primeiro jogo, aí
no primeiro jogo, acho que a gente teve uma confusão lá, uma briga, o Beto com a torcida, tu chegou a perceber isso? Teve uma confusão, não sei se você sabe disso. Aí o Clemão também foi lá tirar, aí a Gávea amanheceu pichada no outro dia. Acho que foi 2x1 o jogo da ida, não foi? E o da volta foi 3x1, que o Vasco jogava por resultado igual, isso, acho que foi tinha a melhor campanha. Acho que foi isso. E aquela semana tensa, né? O Gamarra não ia jogar, o caramba. Essa parada do Pet foi uma parada muito louca, porque eu não sabia. Imagine, e o Pet disse que quem convenceu ele a jogar foi o Zagallo. Tá ligado nessa parada? Não. O Zagallo que convenceu. Ele chegou, o Zagallo chegou pro Pet, o que tá acontecendo? Não vou jogar, porque falaram que eu me pagar, me deram cheque sem fundo, não vou. Isso o Pet que falou. Eu nem sabia dessa história. Porra, é um moleque. Porra, eu tava pensando o quê? Caraca, meu irmão, o jogo, de verdade, era o jogo da minha vida. Eu me preparei pra estar naquele momento ali. Fiz tudo pra estar ali. Mas estar ali é outra coisa, entendeu? Porra, enfim. E quando o Pet me contou essa parada, eu fiquei muito louco, porque o Pet foi protagonista do jogo. Não só pelo gol de falta. O Pet fez aquele gol. Claro. Tem a assistência pro Edilson também. A assistência pro Edilson, a presença dele, até por ser um cara experiente, um cara rodado. Porra, eu bati um papo com o Pet, tu vai ouvir a história do Pet. Pô, Real Madrid, cara. Foi comprado pelo Real Madrid. Passar por aquela experiência te dá uma bagagem para você chegar em jogos como esse e tu ter um comportamento mais adequado. E imagina se esse cara não vai... Não, Pet, vai jogar, eles vão te pagar, faz isso pelo... O Pet diz que chegou 2h no hotel pra concentrar, concentrou, e ninguém... Eu não sabia, cara, eu te juro. Eu soube dessa parada 21 anos depois, agora que o gringo falou lá no Storycast pra mim. Nem resenha por fora eu sabia. E imagina, cara. E pensa no meu caso. Eu sempre me perguntei não, me questionei. Não é assim. Surgiu essa hipótese. Eu estava substituindo o melhor zagueiro do mundo. Uhum. Contra uma equipe que, no papel, era mais qualificada. Imagina se a gente perde. Era uma merda. Mas não era uma coisa absurda. A gente perdeu o melhor zagueiro do mundo, que era o capitão do nosso time. Acho que o Gamarra era o capitão. Acho que sim. Para um time que vinha num momento melhor. Como é que eu ia ser por mim? Porque ter vencido aquele jogo mudou a minha vida, como eu já falei aqui. Imagina, se o Pet não tivesse jogado, se as coisas tivessem acontecido. Cara, é muito louco pensar nessa parada. E ainda bem que Zagallo, mais um obrigado, né? Porque eu sou grato ao Zagallo pra caramba, porque o Zagallo me ajudou muito nessa minha mudança de comportamento, porque eu sempre fui um cara muito viril. Eu era mais na base. Eu era muito mais na base. E o Zagallo falou, olha, se você não melhorar, você não vai jogar. Não dá, você pode prejudicar a equipe. Eu sempre fui muito firme e não tinha conversa. Eu entrava no campo para treinar, para jogar. Para mim era a Vera, sempre foi a Vera. Não tinha meio termo. E acho que exagerei muitas vezes. E o Zagallo foi o cara que começou a mudar o meu comportamento. E eu sou grato pra caramba ao Zagallo, até por ter confiado em mim naquele jogo, porque jogar aquele jogo ali foi incrível. E tinha um problema também, dizem que ele e o Edilson não se davam bem também, né? Cara, isso é história velha. Eles não se relacionavam bem. Tinha uns caras que... Era difícil os caras se entenderem, personalidade, ego, enfim, né? Era problema deles. Mas eu sempre fui um cara de bom relacionamento. Eu tinha resenha, eu falei, Edilson me ajudar, me emprestou uma grana, umas 2 ou 3 vezes, salário atrasado, eu sempre tive resenha boa com o Pet. Só que os caras não se davam. E, mais uma vez, o Zagallo, que foi o cara que apazigou aquela história ali e, olha, vocês vão ter que passar a bola um pro outro. O Rei tem uma história muito maneira com relação a isso, que eu não sei qual é, de discussão no vestiário. Eu tenho uma memória muito seletiva, bro, entendeu? As coisas que eu acho que não são tão importantes ficam para trás. E os caras tinham uma briga que era muito mais vaidosa. Os caras eram 2 estrelas. E tem um time de 2000, cara. A gente tá falando do Pet e do Edilson. Em 2000 a gente tinha Alex, Edilson, Denilson, Pet, o Moza, chegou o Gamarra. Olha o time que a gente tinha.
Muitos comparam, tinha Júlio César, Juan, Atirson, Começando os três. isso, Leandro Ávila, Beto chegou, o Beto tava, não sei se o Beto tava. Reinaldo tava chegando, o Adriano Imperador chegando, Fabão, Zagueiro, foi campeão de que São fez Paulo. sucesso pra caramba no São Paulo também. No Bet também foi muito bem o Fabão. Olha aí os caras. Comparam muito esse time aí com os caras de agora, né? De 2019, 2020. Dadas as proporções de nome na época, né? De representatividade, acho que é bem justo. Só que o momento era bem diferente, né, cara? A gente conseguia ganhar de ninguém, maluco. Cara, é difícil pra caramba. E voamos pra 2001, a galera saiu, a grande maioria foi embora, e ficaram Pet e Edilson. E eu não sei, acho que foi um jogo da própria Mercosul que teve em Brasília, em que teve uma confusão, eu não fui nesse jogo. Em 2001 eu luxei o ombro esquerdo e rebentei o ligamento do direito. Caraca, é minha É verdade. E acho que não fui nesse jogo. E eles tiveram uma briga lá, uma discussão, e de lá pra frente começaram a ter um problema no campo, que acho que só com a chegada do Zagallo as coisas se equacionaram, mas entre eles era muito difícil os caras se falarem, mas você vê na final que quem cruza a bola pro Edilson fazer o gol, e cruza com a esquerda. quem é o Pet. De cabeça do Pet. E outros passes, depois que o Zagallo chegou e resolveu o problema, a quantidade de gols que o Edilson fez com o passe do Pet era brincadeira. Agora, é nesse período aí que surge a famosa frase do Vampeta, eles fingem que pagam, eu finge que jogo, não é? Foi 2002. Foi 2002. Aí já tinha ido todo mundo embora. Foi em 2002 que o Vampeta chegou. O Vampeta chegou Ele chegou logo depois. A gente jogou a final da Mercosul em janeiro de 2002. A gente perdeu nos pênaltis lá pro São Lourenço. E... Pô, o Vampeta é um cara incrível. Pô, incrível. Tu tava falando dos volantes, né? Do tic-tac. Eu acho que os volantes mudaram antes. Acho que o Vampeta foi o cara que deu o upgrade na posição de volante, que é aquele cara que carregava o time pra frente, que finalizava bem de fora da área, que entrava na área pra fazer gol. E, pô, o Flamengo sem dinheiro, como sempre, né? Assim, nessa época, tinha muita dificuldade financeira. E o Vampeta não teve destaque como teve no Corinthians, né? E teve aquela história, né? Que a galera falou, como tu já disse. Foram entrevistar ele falou, porra, cara, eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Mas isso é besteira, isso é palhaçada. Até porque o Vampeta ajudou pra caramba naquele ano que a gente brigou pra não cair até a última rodada, como no ano anterior. É aquele que o Felipe joga pra caramba e tem o problema que ele mete o gol no Cruzeiro, não é esse ano? Não, isso foi 4. A gente tá falando de 2. Esse de 2 foi Flamengo e Inter, lá em Juiz de Fora, que mandaram pro mesmo lugar de 2001, que 2001 foi Juiz de Fora contra o Palmeiras. Foi 2-0 também. Tinha que ganhar o jogo para não cair. A gente ganhou. 2002 foi contra o Inter, lá em Juiz de Fora. Jogou de 1-0, eu acho. Gol de cabeça do Felipe Melo. E a gente também não caiu. Foi brabo. Não, eu sou de uma geração, por exemplo, que eu mais vi o Flamengo brigando pra cair do que o Flamengo bem. O Flamengo, pra mim, brigando em cima é novidade. Na minha geração. Eu fiz 29 anos agora em agosto. É um garoto. É, mais ou menos já, né? Mais ou menos. É um garoto. Mas eu peguei o Flamengo mais brigando pra cair embaixo ali. O Flamengo tinha uma vantagem pros clubes do Rio, que era assim, no momento onde o futebol carioca tava num marasmo, todo mundo mal, o Flamengo ainda ganhava mais carioca que os outros, e vez ou outra, tipo, 2006, aí 2009 dá uma conjunção do cara que veio pra pagar uma dívida, um pet, aí o cara joga pra cacete, o outro lá queima o pé no escapamento, mas o velhinho lá resolve. Então tem essas conjunções. O Fluminense, na minha opinião, nesse ato, ganhou muito menos do que era pra ter ganho, porque o investimento que a Unimed fazia pra ganhar 2 brasileiros em uma Copa do Brasil era pouco. O Fluminense tirava onda, era o milionário da época. Eu lembro de uma apresentação de centroavante do Fluminense, era He-Man, era só a nata, jogava bem, era pra lá. Fred, era uma constelação. Tu tem essa visão também que o Fluminense ganhou pouco pro investimento que teve da Unimed? Pô, eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que você tem razão, parando friamente pra pensar. Eu não sei quanto tempo a Unimed ficou. Cara, eles pegam na Série C,
o Fluminense já começa a se remontar ali. Pô, então foi muito tempo, Foi cara. muito A tempo. Série O C... investimento mais agressivo já mais do meio pro final, mas Isso. desde o começo. Isso. Não, eu acho... Porra, tem uma época que era Deco, Emerson Sheik, Aí já ganhou. Fred, Mariano, Cavalieri. Cara, verdade, tinha um timaço. E não foi na época que chegou na final da Libertadores, né? Isso, a final foi 7, não foi isso? Pô, cara, eu tenho esse time de cabeça porque lá em casa era engraçado. A minha avó era tricolor e eu vascaíno. Então eu vi os jogos do Fluminense com ela viu os jogos do Vasco comigo. A gente secava o Flamengo junto, então era o ritual que a gente tinha. Jogo do Flamengo a gente seca junto. Mas por quê, cara? Rival, porra! O time do Fluminense era Fernando Henrique, Gabriel, Luiz Alberto, Thiago Silva, Júnior César, acho que Igor Cícero, Conca, Thiago Neves, Leandro Amaral, que entrava e saía, Washington, Coração Valente, Dodô, que era o 12º jogador, tô esquecendo de alguém. Então eu tenho o time quase todo de cabeça. Óbvio que eu sequei pra caramba a final, falei, campeão também não, né, vô? Aí sequei junto na época, criaram a Liga dos Urubu pra zoar o Fluminense lá, sequei pra caramba, mas eu lembro. E, pô, o Fluminense teve a época de Pet, Felipe, que a galera até reclama que eles tiveram um problema, o Felipe logo saiu, que foi logo assim que ele estraçalhou o Vasco naquela final do Carioca. Cara, tu tava nesse time ainda? Não, eu tinha saído. A minha primeira lembrança do Felipe não é no Vasco, é no Flamengo, na final do Jean. Cara, o que o Felipe joga naquela final é sacanagem. Foi um dos jogadores mais impressionantes em termos de habilidade que tu viu. Foi, eu joguei com o Ronaldinho Gaúcho nas seleções de base, né? Mas ele era muito diferente, mas não era o Ronaldinho do Barcelona ainda, né? Mas no profissional, o Felipe foi um dos caras mais... que eu joguei junto, né? Mais impressionantes com a bola no pé. Drible, passe. E o Felipe é um dos poucos caras que jogava bem. Bem não, jogava muito. De lateral esquerdo, de volante, de meio e de atacante. Isso é fato, não tô dizendo não. É só você olhar aí na internet que tu vai ver o cara desequilibrando nessas 3 posições. E nessa final aí, em 2004, eu tava na Alemanha. Minha mulher, ela é vascaína e eu sou Flamengo. A gente, dentro do jogo, e o Vasco tava bem, pô. Aí ela me sacaneando, brincando, estava até tomando alguma coisa lá, jogando. A gente jogava muita carta. Não tinha internet ainda. Era televisão de tubo, aquela comprida. E via o jogo na TV de Portugal. Cara, ela me sacaneando, caramba. Eu falei, quando o meu camisa 10 começar a jogar, esquece. Aí tem aquele lance no fim do primeiro tempo, lá com o Coutinho, que ele é expulso, não é isso? O falecido Coutinho, pô. O Coutinho faleceu? Faleceu, cara. Faleceu. Tem pouco tempo, né? Porque cara, pelo menos eu nem sabia disso. Eu acho que tem mais de um ano, cara. Acho que tem mais de um ano. Mas foi caso natural? Cara, acho que foi mal súbito, eu acho. Caraca. Acho que foi mal súbito. Quando o Felipe dá o drible, ele foi expulso, não foi? Não e foi o engraçado desse jogo aí, que pra mim foi talvez uma das maiores atuações da vida do Felipe, pelo menos foi isso que eu senti vendo de casa. Era tão imarcável o desgraçado na época, que começa com o Coutinho tá dando amarelo, vai à rua e tira, põe o Igor. Sim. O Igor entra, ele toma o amarelo e o vermelho. E depois eu sei que é os 3 do Vasco expulsos, que é com ele rabiscando. Era um pandemônio. E era aquela praga que só vai pra esquerda, que tu sabe, mas não pega. E a visão periférica. Assim, eu que joguei, eu vejo o jogo de uma forma diferente. Estudei o jogo, né? Depois que parei. O Felipe, se ele vê que tem a cobertura, se ele percebe que ele não vai, que vai ter dificuldade, ele passa. E ele passa muito bem. Foi nesse jogo, acho que ele botou o Ibson na cara do gol, se eu não me engano. O Rafael, lateral direito, já tinha feito vários gols com o passe do Felipe. Tem um jogo em 2003, Flamengo e Bahia, que eu até fiz um gol nesse jogo. Modéstia à parte, não fiz muito, mas esse eu fiz. Foi 6-0 o jogo. O Felipe fez chover nesse jogo. Ele, assim, dos 6 gols, pra tu ver, o escanteio que eu fiz o gol, ele que bateu. O Edilson fez 2 gols, acho que ele que deu o passe pros 2 do Edilson. O Rafael fez 1 ou 2, acho que ele que deu. Não, esse jogo aí. Estamos falando de 2 jogos discrepantes. Um que ele desequilibrou com drible, com 1 contra 1, e esse que eu tô falando de passe. De assistência. Pra tu ver como ele era um cara muito versátil no jogo. E sempre resolvendo. E nesse jogo aí que tu tá falando,
quando... Foi o Coutinho ou foi o Igor que foi expulso? Foi o Igor. Foi o Igor que foi Porque expulso. tira o titular, bota o reserva e ele expulsa o reserva. Foi expulso. Aí eu falei, agora a gente vai ver o que vai acontecer no jogo. E aconteceu, gente. E o Jean, que não era de fazer gol, faz 3 gols no mesmo jogo. Eu falei, Jean, pega esse DVD e vai ficar rico, garoto. E são coisas bizarras de finais entre Flamengo e Vasco. Que é o Pet que não ia jogar a final e faz o gol de 43. E eu vou te falar uma parada. E no ano seguinte, isso foi 2005, eu já tinha voltado pro Flamengo, Campeonato Brasileiro, a gente perde pro Vasco 2-0, 2 gols do Jean. Ele no Vasco. O Jean no Vasco jogou muito. 2 gols O Jean jogou mais no Vasco do que no Flamengo. Ele é marcado no Flamengo pelos 3 gols da final, mas o Jean tinha uma venda eterna pra aquele demônio, daquele mentalista da Rússia, da Ucrânia, que ele vinha pro Vasco, voltava, vinha e voltava. Eu falei, cara, esse contrato é eterno, é perpétuo. Não dá pra ficar aqui de vez? Ia, voltava, vinha e voltava, mas no Vasco ele jogava muito, mano. Assim, porque no Flamengo o Jean era muito marcado porque ele perdia muitos gols. E ele era muito jovem, pô. O Jean, a gente tá falando de 2004. O Jean é 8'2", ele tinha 22 anos só. Pro futebol, às vezes, parece até que o cara já tá... Mas não, cara, ele é um ser humano como outro qualquer, pô. Ele tem 22 anos, pô. E ele fez 3 gols na final. A gente tava falando isso ali fora também. Como é que você administra isso dentro da tua cabeça? Dentro da estrutura que tu tem, das circunstâncias que você vive. Não é simples não, pô. E o Jean era muito marcado no Flamengo pelos gols que ele perdia. Até esses 3 gols na final aí, né? Mas antes, acho que quando ele foi pro Vasco, ele era um cara mais maduro. E ele conseguia já finalizar melhor, enfim, servir melhor os companheiros. E eu concordo contigo, acho que ele teve uma passagem muito mais significativa no Vasco, tirando esses 3 gols na final, é claro. E tem um dado, não sei se tu vai lembrar, tinha uma matéria da época que Jean perde não sei quantos quilos por jogo. Que ele era intenso pra caramba e tinha o medo dele ter um problema, alguma coisa. Corria pra caramba. Isso é verdade, cara. E o Jean tinha um driblezinho também. Ele era habilidoso. Que ele puxava a bola pra trás assim, pumba! E dava na frente. Era difícil de pegar pra caramba. Hoje, nas peladinhas, ele, no marcha do Flamengo, ele tenta, mas não consegue mais. Cara, eu sou doido pra trazer o Jean aqui. Eu lembrei, eu tirei um print do Instagram dele ontem. Falei, caraca, Jean. E me deu um clique. Quando eu joguei no América, eu saí do América em 2012, ele tava no profissional e eu tava nos juniores. Eu cheguei a trombar ele chegando de carro lá, comigo Jean é gente boa, cara. Se convidar, ele vem. Só que ele... Não tem o número. Só que eu acho que o Jean mora lá em Niterói. Esses caras que moram lá não vêm não, cara. Cara, não, é brabo. Posso estar sendo injusto com alguém. Mas, porra, o Getúlio é ruim de tirar, porra. Pô, o Getúlio tá me enrolando há semanas, meses, aliás. Cara, eu já fui umas 6 vezes. Posso pedir umas 20 músicas no Fantástico, daí no programa dele de lá. E ele não vai, cara. No teu. Ele mete o Miguel que tem que ver com a Band, uma liberação. Dá uma chuteira pra esse maluco, esse juvenil. Mão de alface. Mão de alface da porra. Ele não vai me dar uma moral, pô. Já falei pra ele, pô. Mas... Inclusive, bom gancho. Pra galera que não sabe, o Fernando tem um podcast também chamado Storycast. Já foi uma galera bizarra. Fala um pouco da galera que já teve lá. Cara, a gente já levou uns caras interessantes. Pedrinho, quem conhece a história do Pedrinho, é um cara admirável. Eu já gostava do Pedro antes, né? Depois que eu escuto a história dele, vai lá no Storycast. Pô, Petkovic, o Galo, né? O Zico, que, na minha opinião, é um ídolo mundial. Deixou de ser ídolo de Flamengo, de Vasco. Claro que ele fez história no Flamengo e na seleção brasileira, só que é um ídolo mundial. Porra, Júnior Baiano, Ricardo Rocha, que conta a história de que ele foi expulso contra o Flamengo. Tu sabe desse jogo? Não. Ele foi expulso no primeiro tempo. Em 2 minutos ele foi expulso, porra. 2 faltas no Sávio. Caramba. Aí, pô, na primeira eu tava machucado. Eu botei ele pra ver o Freio da Paraíba. Que ele Freio da Paraíba é muito bom. E a outra, ele deu um carrinho no Sávio. Foi expulso com 5 minutos de jogo, cara. Flamengo e Vasco. Ele conta essa história. Cara, não, muita gente grande, pô. O Reinaldo Pita, que pra quem não sabe, foi o cara que descobriu o Ronaldo Fenômeno, que pegou o Ronaldo Fenômeno no São Cristóvão e levou pro Cruzeiro. Léo Moura, enfim, Zé Roberto. Pô, também quero trazer aqui. Zé, acabaram de montar um canal também, ele e o Vegeta. O Vegeta veio aqui semana passada. Então, Vegeta, gente boa pra caramba. Os caras montaram a Fra TV. Fra TV, eu falei, que diabo é isso, cara? Falou que é um mundo paralelo lá. Estão vivendo no metaverso. Metaverso. Não, estreou hoje. Acho que estreou hoje.
Cara, muito. Porra, o próprio Bruno Lazzaroni, que teve 2 problemas de saúde recentes, né? Um antes, agora teve... Hoje já tá bem, graças a Deus, teve câncer. E tá bem, o moleque, que é um cara Carlos Alberto incrível. foi lá também. Pô, Carlos Alberto, meu parceiro. Pô, sabe o que o Carlinhos falou lá, né? Posso falar aqui o que o Carlinhos falou lá? Ele falou que foi no... Eu descobri que foi com o Asmar, com o Thiago Asmar, que ele falou... Que perguntaram, e aí? E o Flamengo em 2019, Carlinhos? Aí ele falou, eu tenho que arrumar um lugar pra eu jogar, pô. Tá maluco, pô? Mas e o Arrascaeta e o Everton Ribeiro? Alguém ia sair pra eu jogar, pô. Não quero saber. Caraca, meu irmão. Quando ele falou isso, a gente caiu na gargalhada, assim. Mas que tu falou isso mesmo? Pô, tá maluco, Fernando? Sou eu, esqueceu o que eu sou, pô. Agora eu vou te botar numa saia justa. Você como ex-jogador... Pode falar. Não. Vamos lá, como meia, função de meia. Tem 2 vagas, 3 joga. Everton Ribeiro, Carlos Alberto e Arrascaeta. Quem fica no banco dos 3? Os 3 na ponta dos cascos? Sim, sim. Eu acho que o Everton espera. Eu tenho a mesma visão. É um Eu jogador acho que o excelente, muito bola. Eu acho que o Everton espera. Dentro da função ali dos meias, acho que se completam muito mais o Carlinho e o Arrasca. Cara, quem viu... A gente vai entrar no Vasco, até um bom gancho aqui. Quem viu o Carlos Alberto jogar aqui, inteiro, saudável... Minha visão, e eu quero muito sentar ele aqui, já tive com o Carlos Alberto algumas vezes, é um cara muito doce. Eu acho que ele não, assim como vários jogadores, ele não chegou aonde ele poderia pelo talento que ele tinha. Na minha visão, o Carlos Alberto era jogador para Real Madrid, Milan, Barcelona, seleção brasileira a carreira inteira. Aí teve problema pessoal, lesão. O próprio Felipe. Também. O próprio Felipe, pô. Um cara que... Por tudo que ele podia fazer, mas a gente tem essas pretensões, né? Assim, eu gosto de falar muito isso do próprio Neymar. Todo mundo quer que o Neymar seja um monte de coisa. Já perguntaram pra ele se ele quer? É a mesma coisa dos caras, né? Pô, a gente tá falando aqui, eu acho, tu acha. Sabe se o cara queria? É fogo, né? Assim, a imprensa é muito dura, né? A torcida é muito dura com os atletas, com esses caras, porque às vezes acham que eles podem fazer, querem que eles façam alguma coisa, que ele nos represente de uma certa forma, que às vezes os caras não querem. Entendeu? Às vezes a gente não e a grande maioria, né, a grande massa, não consegue respeitar essa porra. Mas o Carlinho, como tu falou, eu acho que o Carlinho tinha essas condições. Mas a gente tá falando também ali fora dessa parada do Carlinho. Ele foi campeão da Champions League, campeão do mundo, e foi comprado pelo Corinthians. Porque eu mesmo questionei o Carlinhos essa parada. Falei, pô, cara, por que tu voltou? Pô, tu tinha a Europa inteira lá naquele momento. Aí ele falou, pô, Fernando, mas eu fui comprado. Pô, eu não fui comprado barato. E eu voltei pro Corinthians e o Carlinhos é campeão brasileiro. Sim, o time do Tevez, Mascherano. Ele é campeão da Copa, ele é, eu acho que é o capitão mais jovem a levantar a taça de campeão na Copa do Brasil pelo Fluminense 2007, se eu não me engano. O Flamengo ganha 6, acho que é 5, não? Não sei, posso estar enganado. 5 por aí, é um por aí, ímpar, por 5 aí. ou 7. A gente ganhou, a gente foi campeão brasileiro da Série B em 2009. Um cara que tem um monte de título, cara. Tem um monte de título, passagem pela seleção brasileira, que eu acho que ele foi convocado, se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Enfim. Podia ter ido mais longe? A gente acha que sim. Mas fazer o quê? O talento dele era bizarro. Não, Mas eu já vi você contando umas histórias também. Como é que era conviver com o Carlos Alberto? Além de roubar a escova de dente. Pô, essa tá batida já, né? Todo mundo já sabe essa porra. Eu brinco com ele, eu falo, cara, eu só fiquei no Vasco 3 anos porque eu cuidava de tu, cara. Senão eu já tinha me mandado embora há muito tempo, porque eu tive muito problema físico no Vasco. Eu peguei teus números. Pra 3 anos tu jogou pouco. Muito pouco, joguei 44 jogos. Não, foram... Pelo menos o que eu peguei. Não, foram 59 jogos em 3 59. anos. Então roubaram na estatística onde eu peguei. Mas ó. é muito pouco. É muito pouco. Pra um cara que gosta de jogar como eu, e tinha uma boa relação com o clube, com a torcida, nunca tive problema com ninguém, graças a Deus. Mas quando eu voltei da Alemanha, eu comecei a ter problemas físicos. Meu corpo já não estava respondendo muito bem, infelizmente. E eu tive muitas lesões no Vasco, muitas lesões. Eu tive uma lesão em 2009 que eu fiz 5 meses fora. Uma lesão na coxa de 10 centímetros de sangramento. Caraca. Enfim, e dali pra
pra frente, eu ficava bem no início, vinha voando bem, meio do ano, pumba, machucava e tinha dificuldade. Acabou que porque quando eu cheguei no Vasco, eu cheguei no início de setembro e queriam fazer o contrato até dezembro. Eu vim ganhando pouco, né, para um clube como do tamanho do Vasco. Eu falei, não, até dezembro eu não faço, eu preciso me adaptar. Eu quero fazer até a final, até depois do Carioca. E eu acho que eu só tive uma história legal no Vasco porque eu tomei essa decisão. Porque quando eu tomei 2 decisões no Vasco importantes. 3. Quando eu vim pro Vasco, eu tive uma proposta do Seattle. Todo mundo quer levar sua família para os Estados Unidos, enfim, eu já estava com 28 anos. Só que a MLS não era a MLS de hoje. É óbvio dizer, não posso ser hipócrita aqui. Mas eu estava voltando pro Rio. Minha mulher é Vasco, minha mãe, que é o grande ser humano da minha vida, era Vasco. Ah, teu pai é Flamengo? Eu não tenho relação com meu pai. E como é que o Flamengo... Você virou Flamengo pela base? Eu sou grato ao Flamengo. Se não fosse o Flamengo, se não fossem as pessoas que estavam no Flamengo no meu período de base, no período que eu estava me formando como cidadão, como homem, acho que eu não estaria aqui hoje. Uhum. E dentro de tudo isso, é impossível eu não me ver, não, sabe, assim, o clube é muito importante para mim. Falar das pessoas, de como o clube me ajudou a me construir como cidadão, como ser humano, me emociona sempre. Não tem nada a ver com jogo, não tem nada a ver com... Tem a ver com gratidão. E é por isso que eu gosto muito de falar essas paradas, porque não é só atleta, clube. É ser humano, instituição. E me ajudaram pra caramba, cara. Ainda mais depois que minha mãe morreu. E, enfim, eu me sentia muito sozinho e o Flamengo foi importante. As pessoas que ali estavam, né? Porque a instituição é feita de pessoas, né, cara? E quando tem pessoas de coração bom, bons profissionais, as coisas tendem a andar pra mim como andaram pra muitos ali, né? Da minha geração, quantos viraram. Cada um com uma história diferente. Tá ligado? A gente volta pro Vasco, mas a gente abriu um assunto legal. A gente vai voltar nas tuas 3 decisões que você tomou de carreira importante no Vasco. Mas eu acho importante a gente seguir esse gancho aqui. Só tem noção do que é uma relação entre atleta e clube de futebol o atleta. Ponto. O torcedor em casa jamais vai entender o que é isso. Sim. Vou falar por mim. Eu joguei 2 anos no América. Até hoje eu consumo o noticiário do América. Eu torço pro América, passei a acompanhar a Bangu e América por causa do América. Você vive aquilo dali. Você passa a estar mais dentro do clube do que na sua casa. Seus companheiros de clube, às vezes, ficam mais próximos do que teus próprios familiares que você vê pouco. A gente concentra muito, viaja, joga. E é super normal você ter um time de infância, virar jogador na base, formar uma história no clube e passar a torcer por aquele clube. É muito normal você ver um menino que, sei lá, ele era Flamengo em casa e vira jogador base, revelado no Fluminense. Ele vira tricolor por causa da passagem dele ali. Ou o contrário, o cara era Vasco, foi pro Flamengo, porque aquilo muda a tua vida, muda a tua história. Muitos não tinham muita prospecção de vida se não fosse o próprio clube. Você deu um exemplo legal de perder, não, já não tinha pai, perdeu a mãe. Então é super compreensível essa questão do cara ter uma relação tão íntima com o clube, de gratidão dele passar a torcer para aquele clube até mais do que aquela relação que ele tinha de criança com o clube. Cara, a parada com o Flamengo é tão próxima que isso me atrapalhou na minha carreira profissional. Eu sempre fui muito passional no início. Eu não admitia, né? Por essa gratidão, eu não admitia perder, eu não admitia ver as coisas dando errado. Eu queria fazer a função do outro. Você vê minha carreira até os 23, 24 anos no Flamengo, pô, eu ia pra frente igual um maluco várias vezes. Pô, muitas vezes deu certo? Porra, sim. Mas uma porrada de vezes deu errado. É inconsequência. Outro dia eu estava falando de inconsequência no futebol, porque os grandes lances, os grandes momentos, né, do jogador vem de lampejos, né, cara? Vem de inconsequência. Às vezes o cara corre um risco absurdo e faz uma coisa maravilhosa. Mas também pode dar uma merda absurda.
vem da inconsequência, vem da idade. E eu tinha essa paixão, essa gratidão tão grande pelo clube. Cara, pra ter uma ideia, a minha mãe morreu vendo um jogo do Flamengo. Caramba. Meu. E o Flamengo me ajudou a enterrar minha mãe, financeiramente, organizando tudo. Isso pra mim não tem preço. E dentro de uma formação minha, como eu era moleque, tinha 17 anos, como homem, como cidadão, você ter pessoas ali, pô, eu não queria esse Mundial que eu falei de Sub-17 que mudou minha vida, eu não queria ir, pô. Minha mãe morreu um mês antes. Pô, eu tinha sido campeão sul-americano e vinha bem na seleção, um sul-americano inconstante, mas depois eu vinha bem nas convocações, convocado pro Mundial, porra, quem não quer ir? Já tinha contrato profissional. Pô, quem eu tinha pra ver não tava mais aqui. Pô, todo mundo... Como é que acontece? Acabou o jogo, tu vai fazer o quê? Tu vai ligar pra alguém. Vai ligar pra quem? Eu não queria ir. Os profissionais do clube não me convenceram. Eles me mostraram que o melhor seria manter, né, o plano, o processo. Isso é uma história de tudo que aconteceu na minha vida dentro do clube. Né? Enfim, não tem como eu não ver o Flamengo, não importa se tá campeão da Libertadores, se é na última divisão. A minha relação, a minha, do Fernando, com aquele clube é diferente, tá ligado? E com relação às decisões que eu tomei quando cheguei no Vasco, foi essa decisão de não ir pro Seattle, a decisão de fazer o contrato até abril e não até dezembro, porque pra mim podia ser cômodo. Entendeu? Até porque o Vasco acabou ano rebaixado. Isso. E a mais importante, aí vai de encontro mesmo ao que você disse. Eu tinha uma proposta para ir embora em dezembro de 2008. Não era nenhuma maravilha, mas eu ia voltar para a Europa. E eu não quis ir. Falei, não, vou ficar aqui. Até o meu empresário, era meu sócio hoje, o Anselmo, que era meu agente na época. Não era nenhuma maravilha, claro, eu também não vou ser hipócrita, nem sou maluco. Porra, tinha um caminhão de dinheiro, não vou. Não era isso. Não era isso. Mas eu podia estar voltando, sem pressão nenhuma. Entendeu? Ia ganhar meu dinheiro em dia, não ia passar raiva sem receber. Não, quero ficar. Ah, por quê? Tu já sabia de nada. Eu decidi ficar. A gente toma decisões, né? E a gente tem que tomar decisões de rápido. E eu tomei essa decisão. Foram essas 3 decisões que fizeram com que hoje eu tenha, apesar de ter essa relação muito próxima com o Flamengo, eu tenho um respeito muito grande da torcida do Vasco e pela torcida do Vasco. A torcida do Vasco tem carinho por você, Fernando. Cara, eu também tenho um carinho absurdo por tudo que eles fizeram por mim, por tudo que o clube fez por mim. Cara, tem o lance lá do dia que a gente sobe, em 2009, porque eu tava vindo pra cá, tava vendo um podcast, tava vendo no Inteligência, a Daiane dos Santos falando de dor, a dor do atleta. Quem tá vendo nem quer saber o que tu tá sentindo. Eles querem que você performe, querem ver teu desempenho. O Perini fala uma parada legal, é na arena que o gladiador pede conselhos. E é ali que tu se apega. Se você se você se colocou ali, porque o atleta que diz se pode ou não jogar. Tu tem que arrebentar. Quem tá vendo na internet, quem tá vendo na torcida, não quer saber, bro. Não quer saber. E eu tive essa lesão de 5 meses em 2009, porque tu perde toda a preparação e tu pega tudo andando e tu vem capengando, né? Tu vem capengando atrás dos caras. E eu sempre tive uma importância muito grande, dentro e fora do campo também. Não preciso fazer rodeios para falar isso. E eu fui pro jogo, esse jogo do Juventude, pô, Maracanã lotado. Tava no Maracanã, pô? Não, eu tinha 16 anos, esse dia eu não tava não. Pô, Maracanã lotado. Situação financeira bem apertada, não tava não. Maracanã lotado, com dificuldade também física, e vencemos o jogo. O Vasco subiu esse dia,
Eu não me lembro o dia que foi, mas foi um Vasco e Juventude no Maracanã. A gente ganhou o jogo 2-0, eu acho. Até o Carlinho fez o gol de pênalti. E eu entro no túnel chorando, velho. Aí tem alguém me filma aí, tem uma filmagem dessa, não sei onde tá. Porra, e aí, Fernando? Eu falei, cara, dever cumprido. Eu me sentia na obrigação de ficar e devolver o Vasco pro lugar que ele merece. Porra, isso me marca pra caramba, me emociona até hoje. Porque eu tomei a decisão certa. Entende? Uhum. Eu escolhi fazer o que eu achava que era certo naquele momento e deu certo. E juro pra você, cara, eu achei que dali pra frente o Vasco ia decolar. Porque foi tudo muito perfeito. Porque não foi perfeito. Entende o que eu tô te falando? A gente teve problema pra caramba. A gente tinha um time extremamente jovem que 70%, 80% fez muito sucesso no futebol em outras equipes. Até ali ainda era um desconhecido, estourou todo mundo depois. Todo Alguns mundo. do próprio Vasco na Copa do Brasil. Todo mundo, cara. Muita gente boa. Pô, quem era o Fernando Praz? Meu amigo, um beijo, Fernando. Posso te dar um relato de torcedor? Pode. Vasco rebaixado 2008. Na época todo mundo devorava Jornal Lance. Mercado da Bola. O Vasco chegou um ônibus lá, né? Com a galera, uns 16 jogadores. Te juro por Deus, Fernando. Aí depois eu vou contar uma história do dia que tu é anunciado no Vasco. Minha também. Eu falei, cara, essa praga vai pra terceira divisão. Que era Tite. Eu falei, que porra, o Vasco quer voltar pra um zagueiro com o nome de Tite. Virou um bom zagueiro. Mas era Fagner, Tite, Rafael Coelho, artilheiro acho que do Figueirense embaixo. Ramon. Cara, era uma galera assim, o Fagner. Não, que era... Rafael Coelho foi depois. Fagner, Ramon, Rodrigo Pimpão. Era zagueiro, atacante com o nome de ursinho. A galera sentava a marimba. Falei, não tem condição. Elton, que foi artilheiro da Série B. Elton, que virou Pelelton. Aí a gente se apegava em quem? No medalhão que não virou, por exemplo. Léo Lima, quando volta, porra, pelo menos um. Tem um medalhão. E o Carlos Alberto, que foi uma grande estrela ali. Mas, cara, o Adriano, acho que o Michael Jackson. O Adriano né? foi bem, ajudou pra caraca. Sim. Ajudou pra caramba. Mas eu achei que ia pra Série C. Quando eu via o jornal, falei, porra, não tem ninguém conhecido aqui, cara. Mas eu falei desse... E até o Rodrigo Caetano, que vira um puta diretor executivo, aparece pro mercado ali. Já tinha feito um trabalho maneiraço no Grêmio. Foi contratado, acho que uma sacada de mestre, e o Dorival Júnior. Sim, que também alavancou a carreira no Vasco. O trabalho do Rodrigo fora, do Dorival dentro, não tem receita de bolo, né, cara? Eu falo pros caras que, se não foi um dos grupos mais coesos que eu trabalhei na minha vida. Porra, a galera tava sempre junto. Pô, tem uma resenha boa, vou te contar uma resenha boa. Teve até uma apresentação. Porra, cara... E com um amigo meu, o Alan. Pô, eu sempre falo do Alan nos podcasts, ele tá aprendendo na minha vida. Ele é meu compadre, né? E ele sempre fala um negócio. Cachorro só morde quem tá rasgado. E o Vasco... Boa frase. Não, e o Vasco caiu, dificuldade financeira e contratou a Champion. Lembra da Champion? Deus me livre. Champs! A camisa mais feia da história do Vasco. Concorda? Irmão, muito feia. Mas só que o trabalho dos caras, cada um tirou a medida do corpo, o short ser do tamanho que você queria, a camisa. Pô, meu irmão, o cara entrou numa máquina, o corpo foi escaneado. Falei, meu irmão, fudeu, a Adidas e a Nike vão pro espaço. Cara, a roupa não chegava, uma confusão. Já começou meia boca aí. Aí fomos jogar estreia em São Januário contra o Americano. Vasco e Americano São Januário. Time começando ainda. Pá. Tomamos uma porrada de 2-0 em São Januário. Acabamos de cair. Já iniciou. 2-0. E com o time todo anônimo, que eu te falei. Todo novo. E a gente tinha marcado, isso foi um sábado. Já todo mundo sabia, né? A direção, que a gente ia fazer um churrasco na casa do Carlinho no domingo. Depois do jogo. Pô, todo mundo se conhecer, as famílias, o caramba. Vamos fazer o churrasco. Esse Alan, eu falei, cachorro, ele armou o grupo de samba que sempre fazia pra mim. Aí, a casa do Carlos Alberto, uma casa grande, bonita, as famílias, churrasco, pagode. Pá.
O cara que levou o samba tinha uma caravela tatuada aqui, ninguém sabia. Tirou um monte de foto. Um monte de foto, um monte de foto. A gente tinha perdido de 2 em casa no dia anterior. Na quarta-feira, era Vasco e Tigres, lá em Xerém. E Campo do Tigres era só Jesus. Viu? Pô, mas deixa eu te falar. Aí, beleza. Churrasco maneiro, fomos pra casa. Concentração terça-feira. Entra o Wilson. Wilson zagueiro, outro cara que explodiu, né? E quando tu não Base jogava, do era Vasco. ele que jogava com o Tite. Não, pô, foda. Foi muito bem o Wilson. Cara, beijo, Wilson. Entra o Wilson no meu quarto. Caraca, deu merda, o que foi? Acho que a namorada que é a esposa dele hoje. Caraca, nossas fotos no Orkut, cara. Orkut, cara! Eu nunca tive essas porra. Nossas fotos do churrasco. Alguém tirou foto da gente lá e botou no... A torcida quer matar a gente, não vai dar pra gente... Pô, vou matar a gente amanhã no jogo lá em Xerém. Caralho, maluco. E conversa, reunião, caramba. Tu não sabia que ia ter o churrasco, né? Quem tirou as fotos? Esse maluco que levou o grupo. Mas sem maldade, o cara era vascaíno. Porque ele tirou a onda, até aqui com a galera. A galera do Vasco, cara. Porra, a confusão, aí chega o ônibus, a torcida querendo matar a gente. Já triste, fudida do ano anterior. E o primeiro rebaixamento machuca pra cacete. Pô, cara, e ainda mais como foi. Porque o Vasco tinha um time bom. Quando você perde e você não tem um time competitivo, não tem um time... Porra, cara, esse rebaixamento do Vasco podia ter arrebentado com a carreira de um monte de cara que foi bem. De Allan Kardec, de Alex Teixeira, o próprio Madison estava começando. E o Matos dali foi pro Santos ganhando uma grana legal. Cara, podia ter arrebentado com a carreira de um monte de gente. Pra mim não esquecer a história que eu falei que eu ia te contar, é recarregar o aqui do Fernando. O Será que é Jornal Lance de novo. Sai lá. Eu. Tu já até sabe o que eu vou falar. Não, pode falar. Jornal Lance. Porra, o craque do time era o Moraes. O craque do Vasco era o Moraes. Inclusive, eu tive a oportunidade de bater um papo com o Moraes por telefone e tal. O Moraes é meu primeiro ídolo no Vasco. Primeira referência, nem ídolo. Ídolo pra mim, no futebol, pra mim, é só o Cristiano Ronaldo. Mas vamos lá, pode até te explicar o porquê depois. Mas a primeira referência no Vasco é o Moraes. Porra, o Moraes jogava muito, 2006, 2007, 2008. Ele teve um problema que ele ficou um tempo parado. E ele cheio de problema de salário atrasado, várias propostas, o Eurico não vendia, e ele vai pro Corinthians. A capa do jornal da sua chegada era assim, na capa do lance. Chega vai Moraes, chega Fernando. Eu falei, puta que pariu, caiu. Eu lembro. O craque do time, o meia, vai embora. Ele tava com problema com o Antônio Lopes, que ele não marcava, tinha uma confusão. E aí veio um zagueiro do Flamengo. Eu lembro. Eu falei, mano, acabou, eu perco o melhor jogador do time pra vir no zagueiro, deu merda. Eu tava de camisa verde. Isso marcou a minha vida, cara. Eu tava de camisa verde. E hoje eu tô contigo aqui, olha como é que o mundo é engraçado. Não, tá maluco, pô. Se você... Chega quem você quiser, por 5 ou 6 pessoas, tu vai pedindo um pede, tu chega no presidente dos Estados Unidos. Não, o que eu tô dizendo é que a gente não tem noção de como a vida vai caminhar. Claro. E olha como é que é engraçado, isso que eu tô falando, Diego falando. Eu, um moleque na época ali, 2008, eu tinha 15 anos de idade, tem essa lembrança da minha referência indo embora, chegando você que eu passei, tem um carinho pela tua passagem no Vasco. Passam aí 18, 14 anos depois, estamos nós dois sentados aqui. Trocando ideia aqui, é verdade. A gente nunca faz ideia do dia da manhã. Não, e fazendo a mesma coisa, né? Porque, e hoje aqui eu tô o quê? Tô te pedindo conselhos, como é que eu faço, como é que funciona. Não, isso é legal pra caramba. Cara, aí a minha relação com o Vasco ficou assim. Em 2011, eu podia ter pedido pro Rodrigo, Rodrigo, renova até o fim do ano, só pra abaixo o salário, não tem problema, só pra poder ficar aqui. Não. Tinha um monte de gente, e eu já não tava... Eu já me sentia mal com relação ao clube. Porque eu não conseguia jogar, não conseguia ter uma sequência. O Dedé já tava arrebentando junto com o Anderson Martins, os caras voando baixo. Chegou o Renato Silva, chegou aquele outro menino que hoje tá na Chapecoense, que eu esqueci o nome dele. Vitor Ramos? O Vitor Ramos. E, enfim, eu ia ser o 5º ou 6º. Eu falei, vou embora. Aí acabou o contato, fui seguir minha vida, mas a gratidão pela recepção, pelos momentos difíceis que a galera teve paciência. Pô, o que a torcida fez em 2009 é muito semelhante ao que está fazendo hoje.
Te marcou a torcida do Vasco naquele ano? Cara, na dificuldade as pessoas tendem a se unir. E foi isso que a torcida fez, cara. Ela se uniu com a gente. Acho que ela entendeu quem estava ali. Né? Não eram os ídolos que passaram na história recente. Eram jovens que tinham uma liderança técnica e de caráter, né? De alguns. O Carlinho, o próprio Thiago, goleiro, que foi importante pra caramba também. O Praz chegou um pouco depois. A gente conseguiu se organizar e a torcida de fora para dentro, foi o que eu te falei com relação à insegurança, à incerteza. Não, pô. Eles podiam ter aquilo dentro deles, mas quando chegavam em São Januário, no Maracanã, pô, a energia positiva que os caras passavam. E a gente teve um período bem constante no início. O Vasco começa a engrenar na reta final do primeiro turno. É isso aí. A gente teve um período bem constante, que foi muito bom. Claro, né? Agora que deu certo é mole falar. Pedreiro de obra pronta, né? Não, que fala. Porra. Ô, Bruno, recarrega a água do Fernando. Aí a gente começa... Por que eu falo que é melhor? Porque a gente pegou o embalo, pegou a confiança e daí, brother, daí a gente arrebentou. E, cara, e o mais legal disso tudo foi a coletividade. O Elton foi artilheiro? Foi. Pô, mas o Carlinho fez gols importantes. O Pimpão fez gols importantes. Pô, eu lembro o Dorival é um cara fodido, cara. Acho que eu nunca falei essa história pra ninguém. O Pimpão luxou o cotovelo lá no Castelão contra o Fortaleza. Jogo difícil contra o Fortaleza no Castelão. O Ceará, não? Não, Fortaleza. Foi Fortaleza. Contra o Ceará, a gente perdeu pro Ceará de 2-0 lá. Ganhou em São Januário, mas perdeu lá. Era até o... E o Vasco não fez um mau jogo nesse dia não, e a bola dos caras entrou. O Ceará era um time competitivo, era o PC, o treinador. O PC, ele fazia times competitivos, aguerridos. E pra Série B, isso faz muita diferença. Ele luxou, aí pra tirar a camisa, teve que cortar a camisa do Pimpão, cheio de sangue, caramba. A gente empatou esse jogo lá, eu acho, foi 1-1, se eu não me engano. O jogo seguinte no Maracanã, o Dorival pegou a camisa do Pimpão. Aqui, ó. A gente tem que ser isso aqui. Uma coisa assim, sabe? Ele deu aquilo como um amuleto, como energia pra gente. Porra. E foi do caramba, cara. Aquele grupo ali foi um grupo pra mim inesquecível. Agora, pra gente indo pra reta final, falando do teu final do Vasco, já que foi 2011, o Dedé tem uma história no Vasco bonita, ao mesmo tempo não usual, podemos dizer, porque ele fazendo dupla de zaga com o Júnior Baiano no Volta Redonda, chega pra compor o grupo, ele tem um problema que ele machuca, não lembro se é o Carlos, acho que é o Carlos Alberto, que era o craque do time, e eu queria matar ele. A Série B de 2009 ele praticamente não joga, na reta final o Vasco põe a baba ali depois que já garante o acesso, ele entra, acho que nos 2 últimos jogos o Vasco bota um time alternativo, o Dedé joga e ele pega o apelido de Demolidor. E a galera falava que ele era muito ruim. Aí Demolidor, o jogo que vira a vida dele, ele já falou isso em algumas entrevistas, é um jogo de Copa do Brasil em 2010, com a galera ficar fora, e eu queria ver ele pela vez se ele entra, o Vasco quase por um gol se classifica, revertendo o resultado do Vitória, ele arrebenta com o jogo, e aí ele começa devagarinho a carreira dele no Vasco em 10 e 11 ele explode. Mas o começo do Dedé no Vasco foi um negócio horripilante. Era o Demolidor, horroroso, cabeçudo, butineiro. Eu tô tentando lembrar o jogo, esse jogo aí da Copa do Brasil. Acho que foi um jogo no Sul. Não sei se foi no Paraná. Tô tentando lembrar que acho que era até o Gaúcho o treinador. Não é isso? Vê se eu tô... Era. Acho que era o Gaúcho o treinador. Cara, mas eu vou repetir pra você o que eu falo sempre. Dava pra ver que o Dedé tinha um potencial a ser lapidado ali? Fisicamente, eu vou falar, fisicamente, eu não me lembro de ter visto um cara com todas as aptidões para ser um zagueiro como o Dedé. O Dedé é alto, o Dedé é rápido, que não é muito comum. O Dedé tinha uma recuperação muito boa para um cara do tamanho dele. O Dedé tinha uma bola aérea ofensiva muito boa, uma bola aérea defensiva muito boa. E o melhor de tudo, era um moleque muito simples. Estava sempre disposto a aprender. Um moleque muito maneiro, Dedé. Um moleque muito maneiro. Deixa eu triste passar pelo que ele passou aí, essas lesões. Mas eu costumo ver o copo sempre meio cheio.
gosto de ver tudo que ele conquistou, né? De onde ele estava e como ele começou. Porra, eu tenho uma cicatriz aqui, ó, no supercílio. Dá pra ver aqui na sobrancelha? Dá de leve aqui no começo. Um rachão. Dedé arrebentou minha cabeça no Cara, rachão. foi Uma ele. cabeçada no rachão. Caiu assim, ó, pumba. Falei, porra, Dedé, tá de sacanagem. Rachão, pô. Foi mal, Fernandão. Foi sem querer, entendeu? E dentro de tudo isso que eu te falei de aptidão física, quando ele começou a jogar, a pegar confiança, a se organizar taticamente, que eu acho que a chegada do Ricardo Gomes em 2011, a presença do Anderson Martins, que é um cara mais técnico, fez muito bem pro Dedé. E quando a confiança chegou, irmão, toda a aptidão física dele fez diferença. Porque era muito difícil driblar o Dedé. Depois que ele se posicionou. Porque em 2010 o PC botava o quê? Botava um zagueiro para marcar de um lado, o zagueiro para marcar do outro, e às vezes o volante entrava ou trocava, vice-versa. E para pegar o Dedé no mano a mano, parceiro, era muito difícil. era o único cara que conseguia parar o Neymar no Brasil. Eu não gosto de falar parar, eu acho que ele era o que mais causava dificuldades pro Neymar, era ele. Ele anulou o Neymar. Cara, não gosto de falar isso. Tudo pega pra ver. Ninguém anulou, pô. Ninguém parou o cara. No mundo inteiro, no jogo específico, pô, depois um convite ao prazer. Um jogo em São Januário. Pega Vasco e Santos, 2011, 2-0. Ele, inclusive, faz um gol. Isso. O Neymar não consegue dar um drible nele. É o que eu tô te falando. Ele sempre causou muita dificuldade pro Neymar. O único nessa época que conseguia fazer o Neymar até brincava, que ele só tinha dificuldade. zagueiro 2 jogos no Brasil. Não, e eles, acho que depois na seleção, viraram amigos. Sim. Até porque eu não conheço o Neymar, né? Já tive contato. Mas todo mundo que se relaciona fala que o moleque é do caralho. Que é um moleque maneiro pra caramba. E o Dedé também. Eu conheço o Dedé, ele, pô. E 2 caras muito maneiros, a tendência é se dar muito bem, né, cara? Mas, e nessa época, quando chega o Ricardo, ele posiciona mais o Dedé. Ele começa a fazer a linha de 4 ali atrás, junto com o Anderson, com os laterais fechando, abre o time um pouco mais na frente. E aí o Dedé ele tá muito mais inteiro o jogo todo. Porra, o Dedé inteiro o jogo todo. Em 2009, acho que o Dedé tinha 20, acho que ele é 88 ou 86, não sei. Não sei. Tá bom, 21. Ele tá com 34 agora. Então, o Dedé tá com 34. Então 88. Então, é isso, 88? Acho que é. Acho que é 88. Imagina o Dedé com 22 anos. No auge da força física, né? O Dedé era meu ídolo daquele time. Pô, cara, o Vasco vinha de um momento, desde 2008, com uma carência muito grande de títulos, de ídolos, de caras que a torcida achasse que representavam, que os representava dentro do campo. Saindo porque... Lembra da música dele? Não lembro da música. Pô, tinha uma música dele, não se vende o Dedé, é o xerife. Pô, tem um jogo dele emblemático. Cara, o que o Dedé jogou, ele jogou muito no Cruzeiro também, mas é óbvio que por ser vascaíno acompanha mais no Vasco. Cara, o Dedé jogando era um negócio assustador, cara. Eu também acho. Ele não tomava drible, e é raras vezes quando o cara passava, tu falou recuperação, ele vinha e tomava... Era um negócio assustador. E ele jamais pegando confiança de 11 para 12... Ele tava tão confiante do que ele tava jogando que ele começou a dar de Fernando. De ir pra frente. Ele pegava a bola, arrancava. Tem um gol contra o Fluminense ou Botafogo que ele rouba a bola, ele dá no lateral, ele corre pra área, o cara cruza e ele faz o gol. Aí na música tem, tá roubando, atacando, mete gol e faz de tudo. Ele rouba, ele arma e faz o gol. São momentos da vida. Sim. É que o cara acerta a tua cabeça ali. E ele era um bom cabeceador. Também tem que dizer, porque a oportunidade chega. Se tu não estiver preparado, ela passa, né, compadre? Ele tem 1,93 m. E ele era muito, muito rápido pro tamanho dele. Pô, isso também não é muito comum, tá ligado? Talvez isso tenha sobrecarregado o joelho dele também, não sei. A gente não sabe, né? Costumam dizer que, né, na guerra, eu não sei quem já ouviu isso algumas vezes, que a sua maior virtude pode ser a sua maior fraqueza. Sua maior força, o maior poder, pode ser a maior Aproveitando, falando de zagueiro, contusão, no seu caso específico, Fernando, por que você acha que você teve tanto problema físico? Porque tem cara que às vezes ele tem porque dormia mal, era baladeiro, ou se alimentava mal. O seu, você era um cara meio descuidado com a parte física, foi fatalidade? Qual era o teu problema? Tudo. No meu caso, acho que foi uma junção de muitas coisas. Alimentação,
no início da vida. A gente sabe que a nutrição na infância, na adolescência, vai fazer toda a diferença para sua vida depois, né? Depois que minha mãe morreu, eu tinha poucas regras, eu não tinha ninguém para dar satisfação. Eu vivi uma vida muito, muito desregrada. Desde quando minha mãe morreu até eu me casar, né, com a minha mulher atual. Saía muito, dormia mal, birita pra caramba. Eu falei da inconsequência. Você acha que não vai fazer falta. E tudo isso, eu quebrei o pé com 24 anos na Alemanha. Não sei, posso estar justificando, mas depois da fratura no metatarso, os caras, eu já procurei ouvir algumas pessoas dizem que o seu corpo vai se readaptar da melhor forma, mas isso pode sobrecarregar alguns lugares. E, enfim, eu tive muitas lesões musculares e tive muitas lesões ósseas. Eu quebrei o rosto 2 vezes. Eu quebrei esse osso aqui uma vez no Fla-Flu e quebrei aqui na Alemanha, no jogo contra o Frankfurt, em que eu convulsionei 10 segundos. Caraca. Um frio do caralho. Eu, como falei já, eu luxei o ombro esquerdo e rebentei o ligamento do direito. Na mesma jogada? Não, com diferença de 1 mês e meio para cada. Não da lesão, mas eu fiquei bom do ombro esquerdo, 1 mês e meio, ia jogar num treino na Gávea, pumba, caí torto, luxei o ombro, teve que operar. Enfim, eu tive algumas lesões com fatalidade, mas as que mais me atrapalharam foram as lesões musculares. Foram as lesões musculares. Que eu gosto de falar. Que foi pela vida que eu escolhi ter durante um momento da minha carreira. E também por uma coisa mais genética também. Acho que eu também tinha uma propensão. Como você falou do Dedé, que é essa parte física dele. A minha também. Minha parte física sempre fez muita diferença para mim. Nunca tive nada no joelho. Mas minhas lesões eram bem mais musculares, né? Eu sentia mais os músculos na parte excêntrica. Isso é legal dizer. Que eu sempre converso. O Fabiano Bastos, né? Foi fisioterapeuta do Flamengo durante muitos anos. Hoje é meu irmão, tá lá tá no Japão, no time do Nelsinho Batista. Acho que é Rei Sol, acho que é Cachorro Rei Sol. Cachorro Rei Sol. E ele fala, vira e mexe da merda, eu quero jogar pelado da merda, né? Aí eu falo, pô, Fabiano, vou lá na clínica. Pô, cara, o futebol tá muito violento pra tu, cara. Para de jogar essa porra, cara. Tá ficando me dando trabalho aqui. Enfim, até hoje, cara, eu tento jogar bola às vezes e me machuco. Agora eu vou te jogar uma situação que eu tenho certeza o que tu vai me responder. Quem ama jogar futebol, igual você foi profissional e eu fui até o último ano de junho. A coisa que eu mais sinto falta na minha vida, questão de memória, eu daria tudo na minha vida pra poder voltar a jogar aquilo que eu jogava no melhor momento da minha vida. O momento da minha vida que eu sou mais feliz é quando eu penso nos meus melhores momentos físicos jogando futebol. Tu tem essa visão? Tu pensa assim? Cara, não, nunca pensei desse jeito. Eu nunca pensei em quando eu tive meus melhores momentos. Eu nem tenho, assim, essas visões, né, na minha cabeça. Eu penso que eu fui muito feliz, cara, quando eu joguei futebol. Eu fui muito feliz. Dentro do campo, acho que não tem nenhum lugar no mundo em que eu me sentia mais à vontade do que dentro de um campo, dentro do Maracanã. Porque no Flamengo eu tenho 216, 17 jogos. Junto com o Vasco. Na minha carreira eu devo ter uns 400 jogos. Por aí. Ou menos, 300 e pouco. Boa parte deles foi no Maracanã. E no velho? Sou um privilegiado. E não tinha melhor lugar pra eu me sentir bem do que dentro do Maracanã. E olha que eu fui vaiado pra caralho pela minha torcida, hein? Mas, cara, até hoje, se eu for pensar em um lugar pra me sentir bem, é dentro de um campo de futebol e vem o Maracanã. Mas eu não tenho essa lembrança dos meus melhores momentos. Eu tenho do lugar, de eu me sentir confortável naquele lugar. Até hoje, às vezes, hoje não, né? Eu jogo
costumo jogar os jogos do Zico, né? Do Jogo das Estrelas. E é no Maracanã. E quando eu tô ali, eu vou pro jogo, me remete essa lembrança, né? Esse pensamento, caraca, aqui eu era foda. Não que eu era bom ou ruim, mas quando eu entrava aqui, meu irmão, pra chorar, alguém ia chorar. E normalmente ia ser Cara, verdade. eu não sei se é que eu tô. Eu tive essa conversa com o Johnny, que é um dos donos do estúdio aqui. Dizem muito que quando você vai fazer o 30, né? Que é o último 20, Ah, sim, você sim. fica reflexivo pra caramba. Acho que você começa a passar daquela fase de muito molecão já pra Isso uma eu coisa concordo. mais Isso eu séria. concordo. Eu Porque... tô muito reflexivo, cara, nos últimos meses, assim. Eu fico. tem 29, né? Cara, mas vou te falar, a cada ano tá ficando melhor. Não, aqui sim, não tem dúvida. Mas, vamos lá. Tem que refletir. Tu tem que refletir daqui pra cá. Porque tem um cara, né, chamado Joel J na internet, sabe quem é? O Joel J fala uma parada que eu concordo. Fala algumas, mas essa é uma. Saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. E a saúde, ele comporta a mental e a física. Não adianta. Uma coisa sem a outra. Vai dar merda. E é isso que eu tô falando. Aqui tem que transferir pra cá, pra depois transferir pros seus, e depois tu trazer pra cá, pra dentro Trabalho. do que tu faz. Aí, brother, vai na minha. Porra. E esquece. Vai vir. Se tu fizer bem, se tu se entregar, sabe, mesmo, querer de verdade, porque querer todo mundo quer. Eu quero, porra. Mas abdicado tem que ser... Porra, que horas são? A gente tá aqui que horas hoje? Já são 10h40. Segunda-feira, 10h40. A galera tá em casa vendo tela quente. Pô, tá aqui. Tá trabalhando. Parceiro. Não tem jeito, pô. Não tem jeito. Vai voltar, pô. Pode ter certeza disso. Mas tem que cuidar da ordem. Pô, clicou. Clicou? Clicou. É verdade, parceiro. Importante. Uma coisa também que é interessante que eu ouvi falar, a gente pode encerrar o papo aqui agora, é o seguinte. Por mais rico que você seja, o dinheiro você terceiriza muita coisa. Um funcionário, um empregado. A única coisa que o cara mais milionário do mundo ele não terceiriza é a saúde dele. E as pessoas mais bem-sucedidas, na grande maioria, eles cuidam muito da saúde deles, justamente por isso. Porque é a única coisa que você não consegue transferir e delegar para alguém. Por maior dinheiro que tenha. É só você. É isso aí. A galera até brinca, né? Vou contratar um fulano pra dar uma corrida pra mim. Né? Seria maravilhoso, né? Isso aí. Mas não funciona, velho. Não funciona. E eu procuro pregar isso. Eu até brinquei. O Aymar tava me sacaneando aqui fora. Pô, eu falei, hoje eu tô melhor do que quando eu jogava. Eu falei pra você ali, eu falei, Falou? caraca, Fernando, tá forte, Tô fino. melhor. Tem vaga na zaga do Fora, até brinquei contigo. Aí eu falei o que pra tu? Aí eu zoeira. falei o que pra tu? Mais um pra tu xingar, porque eu não aguento não. Sério. Porque eu preciso cuidar da minha família. E pra eu poder servir alguém, eu tenho que estar bem. E, pô, e depois que eu comecei a pensar dessa forma, a gente tava falando da leitura, né? Que eu tô sempre postando um livro lá, a progressão, né? Meu progresso com relação à leitura. Porque começa aqui. O que tu vai fazer pra cá, vai começar aqui sempre. Sempre. Se aqui tá ruim, Arrebenta o vai resto. dar merda. Não, vai dar merda. Isso que eu tô falando, não. Não sei de nada, não. Eu só tento escutar quem sabe mais do que eu e repetir pra mim, o que servir também. E dessa forma, eu tenho conseguido ir muito bem, velho, do pós-carreira. Porque parar de fazer o que tu fez a vida inteira, eu parei tem 8 anos já. É muito difícil. E eu vivo de futebol até hoje. Charles Miller, porra, obrigado pra caramba. Se não fosse Charles Miller, a gente tava fazendo uma merda pela rua aí, porque é muito difícil você parar de jogar. E dentro de um sistema que a gente tem aqui, você não tem nenhuma segurança pra parar de jogar. Você não sabe o que fazer quando você vai parar de jogar. Eu não sabia, mas eu tinha uma direção. Sabe, eu queria fazer aquilo. Eu não tô fazendo hoje o que eu queria fazer quando parei. Mas eu aprendi outra coisa legal. A gente tem que
deixar, às vezes, a vida que a gente deseja ou espera. A gente tem que deixar a vida que a gente deseja pra viver a que nos espera. Tá ligado? Porque às vezes a gente fica indo muito em busca de uma coisa que não é pra gente. Que a gente acha que quer, não é pra gente. Eu queria ser gestor de futebol pra caralho. Estudei pra caramba. Não foi pouco, não. Muito. Muito. O primeiro curso de gestão desportiva da CBF eu fiz. E eu paguei, não ganhei não, tá? Pós-Copa de 2014, 2015, eu fiz. Tantos outros, treinamento, caramba, tudo. Ser gestor. Bati algumas portas, não se abriram. Até na pandemia até se abriu uma porta maravilhosa. Eu já estava num caminho, já estava trabalhando com atleta, com gestão de carreira. E eu podia ficar, não, eu ia estar em casa, não, vou ser gestor, eu quero ser gestor, cara. Sabe, a minha mulher falou, cara, vai lá, tenta, pô, tu recebeu um convite, vai lá e tenta, vai que dá certo. E eu tô fazendo essa porra há 6 anos. Eu nunca imaginei que eu ia ter canal no YouTube. Aí, pô, e tu falou que, quanto tempo tem que você tem o canal lá do Vasco? O do Vasco fez 3 anos em agosto. Quantas pessoas, quantas cabecinhas tem lá? 224 mil. E outra coisa, a internet, ela banalizou muito a quantidade. Tem noção do que são 200 mil pessoas? Somado às redes tem mais de 400 mil. É bizarro. Tu tem noção? Se tiverem 100 pessoas vendo a gente aqui, cara. Gente Tem noção que são 100 pessoas? Cara, muita gente, brother. Tem noção da tua responsabilidade? Cara, isso é incrível, velho. Ai, parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Fernando, de verdade, cara, eu já recebi N pessoas aqui, mas foi um dos melhores papos que eu tive. Ah, fala isso pra todo mundo, pô. Ah, o Bruno tá ali, pô. Tá Tô falando sério. querendo me conquistar, me levar pra Nada, jantar tô daqui a falando pouco. sério. Ele ficou, quando tu falou agora do bagulho dos filhos, ele ficou ali vidrado, pô. Então até brilhou. Mas sabe por causa de quê, Fernando? A gente que trabalha com futebol, de certa forma, o trabalho da gente, a gente fala muito de futilidade. Em que sentido? Jogo. Sim. Mas eu, na minha vida pessoal, eu sou um cara muito profundo. Eu gosto de business, eu gosto de negócio, eu estudo, empreendedorismo, é meu rolê. Então essas conversas no outro nível mais pessoal é uma parada que eu curto muito. Porque é o Dieguinho aqui, né, cara? Mas, claro que você incorpora um Até brinquei contigo do né? personagem, É isso aí. cabelo, basquete. Claro. Mas mesmo por trás da camisa, do cabelo, tem o ser humano, mano. E esse ser humano é que dita tudo que tá acontecendo aí, mano. É igual o jogo, igual o futebol, pô. Eu sempre brincava que a gente tinha a obrigação de acertar, mas o direito de errar. A obrigação por ser profissional e o direito por ser ser humano, bro. E tem uns caras que falam... Eu sempre fui muito competitivo, ficava puto. Tomando posse, ficava puto. Aí falava, meu irmão, tu ganha tanto pra defender, o cara ganha tanto pra atacar. É uma competição, tu não vai ganhar tudo, tu vai perder. Não é que eu não soubesse perder, mas me incomodava. E isso... Eu sou assim também. Tá ligado? Isso num certo nível é fudido, mas quando extrapola faz mal pra você mesmo. Até porque não dá tempo. Não dá tempo, não dá pra ficar remoendo muito tempo. Pô, perdeu, já foi, Bruno. Pô, quer convidar o Cristiano Ronaldo? Pô, Cristiano, pô, não vou não. Pô, vai ficar chorando? Não, pô, vamos ligar pro Messi. Pô, aí, não, pô, bem. É isso aí, pô. Essa é a vida, irmão. Se tu ficar chorando muito tempo por causa do não, vai passar um monte de sim ali do teu lado. Tá ligado? Uhum. Cara, obrigado pela resenha, Porra, por ter vindo aqui. Deixar eu falar essas porra, eu vou ficar aqui falando um monte de merda, brother. Tá certo, tá no show. Não, 2. A gente tem que liberar o Brunão. Com certeza a gente vai fazer uma parte 2. Mais pra frente você vai voltar aqui. Espero que todos estejam anotando o que o rapaz está dizendo. Vamos fazer uma cobrança. Mas vai ser um prazer, irmão. Gostou do papo, Fernando? Muito maneiro. É sempre muito bom falar de coisas que eu gosto. Fala de gente e de futebol. Parceiro, é bom pra caramba. Quando quiser, estamos às ordens e está convidado pra ir lá também bater um papo com a gente. Ô, que honra! Que honra, pode chamar sim. que eu vou correndo. Vai sim, falar de futebol lá, falar da tua vida, porque pelo que você está dizendo aí, tem muita coisa legal pra contar pra gente também. Um dia, acho que tu tem que... vou dar uma ideia. Posso? Pode. Por que você não entrevista você mesmo? Caraca! Vamos lá. Dá pra fazer?
feedback é isso aí. Você faz as perguntas Aí eu respondo. e você mesmo responde, compadre. As perguntas que muita gente quer saber. Tu acha que 200 mil pessoas não querem saber um pouco mais de você? Todo mundo tá sabendo de mim. E de você? Não, é um ponto legal, é um ponto legal. Tá vendo? Eu nunca pensei nisso lá. Tô falando aqui. É um feedback legal. Jogo de câmera, tu nunca viu novela? Aham, Tu nunca viu novela que o cara fazia gêmeo? Pô. Ele pergunta e ele responde. Parceiro. Mas Tá aí uma é. ideia e obrigado pelo convite. Valeu, galera. Vocês que ficaram com a gente até aqui, é um prazer poder estar aqui falando do Flamengo, do Vasco, da minha vida e que eu pude agregar. Se pude com alguma coisa, foi um prazer. E se inscreve lá no Storycast. Tem Porra! muita resenha bacana lá, mas muita resenha bacana mesmo. Tá gravado, o homem falou que vai me chamar lá. Vai, Nunca veio, o convite veio, Claro, vamos ver claro, se eu vou lá claro. mesmo. E de verdade, é muito bacana mesmo. E até legal, a gente tava conversando, ele me passou o brainstorm deles lá. O nome Story é justamente porque eles falam de história. Ele quer que o jogador e a pessoa vá lá pra contar a história dele. Até brincou com a questão da logo, do fogo, que É isso antigamente... aí, é isso aí. um cara muito culto, que se conversava em volta de uma fogueira. Mas de verdade, a resenha é bem bacana lá. Quem não é inscrito, se inscreve lá. Não, deixa eu falar. Só pra falar aqui, pra ficar aí, porque o story normalmente é com Y. É story com I. Storycast. S mudo, Storycast. Vai lá. E é isso. Foi um prazerzão receber o Fernando aqui. E um puxão de orelha nele agora, porque eu esqueci de falar desde o começo. No seu Instagram, seu Fernando, eu sei que você torce pro Flamengo, você é grato, tudo que você falou, mas só tem uma foto sua jogando no Vasco lá com o Louco Abreu. Não tem duas, não? A do Não, Carlinhos, não pode tá, não? botar mais foto do Vasco lá. Cara, achei que tinha posto. Tem uma foto do Carlos Alberto. Vou falar mais. Um Flamengo e Vasco, que a gente ganhou de 2-0 em 2009, no Carioca, que o Carlinhos foi expulso. Foram uns 4, 5 expulsos desse jogo. E estamos eu e Ibson tentando convencer o Carlos Alberto a sair do campo. Eu tenho essa foto. Eu vou colocar essa foto no Instagram lá e vou te marcar E lá. coloque outras fotos Eu também. não tenho muito mais, Lá cara. no Google, Não bota tenho. Fernando Zagueiro. O Fernando vai ter um montão lá. Prometo que vou colocar mais fotos do Vasco lá. E dos outros também, do Guarani. É isso aí, do pô. Bahia. É, mas, Vou pô, botar. do Flamengo tem um montão de fotos lá. Do Vasco só tem uma. Valeu, verdade. Ele tem razão. Vamos reformular essa parada. É isso aí. É isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto. Tem um público. Ah, tá. O cara mandou um galo aí. Pô, ó. MC Dodozeira mandou 50. Fala, Dieguinho. Fala, Fernando. Fala, amantes do futebol. Ouçam MC Dodozeira. Vai seleção. O hit que vai embalar nossos jogadores na Copa do Mundo ao Hexa. Dá essa moral. Aí, ó. Hit da Copa do Mundo. Vai seleção. Pro hit estourar, torce pro Brasil ganhar essa Copa do Mundo aí. Que se tomar um saravado aí e sair na primeira fase, não tem hit que estoure. Mas boa sorte pra você aí, irmão. Que Deus te abençoe. Pra finalizar, tá confiante pra Copa? Muito confiante, como há muito tempo não estava. É mesmo? Não me lembro se estive já tão confiante quanto estou para a Copa do Mundo de agora no Catar. O que me preocupa é essa falta de jogo da gente contra os europeus. De contrapartida, eles também não jogam contra a gente. E de contrapartida, todos se conhecem. Todo mundo que joga aqui conhece os de lá e vice-versa. Entende o que eu tô te falando? Esse confronto. O que me preocupa, não o que me preocupa, que eu acho que pode ser decisivo, é a parte física. Não a falta de parte física, de estrutura física. Eu já falei isso algumas vezes. O nosso time é muito bom. Acho que não tem melhor. Acho que é o melhor do mundo, tecnicamente. Eu acho que é a França. Eu acho que é o nosso, tecnicamente, juntando com todos os... até com os que tem pra entrar. Ainda mais fazendo 5 substituições. Eu acho que a gente tem muito mais cara pra entrar e resolver do que os outros. Ainda acha a França, mas mesmo? respeito. Não, ainda acho. vambora. É assim que a gente cresce. Agora que tu falou isso, eu vou olhar, mais a França. Eu vou olhar mais a França. Mas fisicamente, estrutura física, tamanho, acho que a gente ainda perde um pouco pros confrontos diretos que a gente tem com os caras, com os europeus. Até com os argentinos também. Acho que os caras são um pouco mais fortes que a gente. E num jogo curto, isso pode decidir. O problema é que, tipo, é jogo único, 7 jogos, pode dar qualquer coisa. Por isso que a parte física pode ser tão importante. Chaveamento também, um jogador importante se contundir, não tem reposição. Por exemplo, o Neymar é uma peça, acho que insubstituível dentro do grupo. Você vai ter um jogador de muita qualidade, mas igual ele. Os outros não, acho que você troca quase igual. Sim. Mas o Neymar, Deus o livre, Concordo. aconteceu um problema ali. A gente leva.
A gente leva. Mas se Deus quiser, e precisa, a gente que trabalha com futebol, é importante a seleção ganhar, porque aquela onda de futebol volta muito forte. As crianças precisam voltar a ter aquele carinho pela seleção, que eu percebo muito, Fernando. Eu sou contemporâneo na Copa de 2006, 2010, como muito moleque ainda, mas eu percebo que com o passar dos anos, hoje o torcedor ele é extremamente agarrado ao clube dele e a seleção é um negócio meio assim. Lembro que amistoso, Copa América, todo mundo parava pra ver o jogo. Hoje, o cara tá puto porque tirou o jogador do time dele pra convocação. Pode ser. O clubismo pode estar muito mais aflorado Com do que antes. certeza. E pior ainda, tem muita gente com os clubes de fora, usando muito pouco os daqui. Alguém me falou isso outro dia, que eu comecei a reparar. Mas aí eu também tenho um contraponto, porque muitos dessas camisas dos clubes de fora são de jogadores brasileiros. Entende o que eu tô te falando? Uhum. O cara quer usar a camisa do Liverpool, mas usa a do Liverpool, mas é do Firmino. Sabe? A do Tottenham é a do Richarlison. Acho que não tem muito disso, não. Eu vi por um lado, mas é sempre bom você tentar ter a visão de outro nível, de segundo nível, para você entender mais ou menos como as coisas estão acontecendo do lado dos caras. Mas a gente leva. Brasil campeão 2022. Se Deus quiser. E é isso, galera. Assim a gente encerra o episódio. Sexta-feira vai estar um dos maiores youtubers do Flamengo aqui, o Pedro do Mengão Melhor. E pra galera do Vasco, semana que vem, semana política, hein? Segunda-feira, o segundo vice-presidente geral do Vasco, Roberto Duque Estrada. E quinta-feira, Júlio Brandt. É isso. 1, 2, 3. Futebolaço, tamo junto, família. E sexta-feira o Dieguinho volta. Valeu, fui. Quinta-feira tem Vasco e Londrina. Jesus!